Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O Sexo Além da Morte. R.A. Ranieri. Obra mediúnica, orientada pelo espírito André Luiz. A mais poderosa força que existe no organismo espiritual depois da força da mente é o sexo. Nele, Deus concentrou montanhas de energias liberadas indiscriminadamente, conduzem o ser à desilusão, ao desgaste e até à morte espiritual. É certo que toda a energia da natureza pode ser recomposta com facilidade. Na crosta terrestre, o homem ainda não tem ideia exata do que representa a sexualidade. Nem se deve condenar a sexualidade nem se deve exaltar demasiado as suas alegrias. Sexo, como tudo que Deus fez, deve se enquadrar na lei do equilíbrio. Não há crime algum em coisa alguma que Deus fez. Estas palavras extraídas do presente livro servem para dar ao leitor uma ideia do seu alto teor de espiritualidade. Não se espantem os leitores com o título dado a esta obra, pois ela, mais do que nenhuma, encara corajosamente o problema do sexo dos espíritos. A atualidade do assunto levou o nosso querido R.A. Ranieri a derramar luzes sobre a situação dos espíritos ainda encarnados e dos que já partiram, quanto ao problema sexual. A qualquer aspecto, porém, o Dr. Ranieri excedeu-se a si mesmo, conseguindo lançar os fundamentos de uma obra de imenso valor espiritual, descortinados através da orientação sempre segura de André Luiz num ângulo totalmente ou quase desconhecido ao leitor espírita. Nesta obra o leitor terá uma visão panorâmica da sexualidade no mundo espiritual, que até hoje os homens nunca tiveram, porque o sexo é obra divina e o Criador se compraz em verificar que através dele os seres avançam o universo adentro ao encontro de maiores possibilidades e alcançam cada dia maior ascensão espiritual. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente e compartilhe. Assim você estará ajudando o canal. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. O sexo além da morte. Acreditamos, sinceramente, que este trabalho, escrito sob a orientação de espíritos amigos, seja único no mundo. Não nos consta a existência de outro que expusesse, embora em forma de notícia como este, a situação dos espíritos ainda encarnados e dos que já partiram para a pátria espiritual, quanto ao problema sexual. Sexo dos espíritos, clamarão alguns espantados, e outros, por certo, preocupados, irão mergulhar a mente em cogitações profundas. Aí, no entanto, está o problema, assunto que interessa aos homens e aos espíritos, questão atual e que tem sido abordada ultimamente em diversos setores do entendimento humano. É lógico que a espiritualidade superior se preocupa com esses assuntos, já que acompanha de perto o desenvolvimento e a evolução do homem. Em nossas humildes e despretensiosas atividades mediúnicas, temos recebido algumas obras que aguardam oportunidade para publicação. Há mais de 2 anos se encontra este livro à espera de oportunidade para vir a público, pois entendi a espiritualidade que nos orienta até há pouco tempo que as criaturas não estavam ainda em condições de saber mais a propósito de sexo. Depois disso, algumas obras mediúnicas foram publicadas no Brasil abordando o problema sexo de maneira diferente desta, mas no mesmo sentido, como se fosse, na verdade, uma preparação. Creio, agora, que a surpresa por isso não será menor, mas já temos algum amparo nas mentes que recebem sem qualquer dúvida o que vem através de Francisco Cândido Xavier. Verificamos que por ele, 2 obras importantes foram publicadas, embora estudando o assunto de maneira diferente como a próprio de Emmanuel. Aqui, no entanto, tivemos a assistência de André Luiz, além de outros amigos espirituais. Cremos que este livro é uma lição e uma advertência. O leitor que julgue, escrito na mesma sequência de O Abismo, encontrará, por certo, os que o aceitarão de pronto e os outros que terão que meditar mais algum tempo sobre o assunto até que possam compreendê-lo. Nós, de nossa parte, apenas cumprimos, fielmente, o nosso dever. R.A. Ranieri, Guaratinguetá, 2 de dezembro de 1972. Primeiros passos. Minhas incursões no mundo espiritual datavam já de algum tempo. Acostumara-me a deixar o corpo ao cair da noite. Assim que adormecia, meu guia espiritual aguardava-me sempre para o passeio noturno. Desenrolar-me das faixas do organismo físico tornara-se assunto resolvido, embora não seja fácil no campo da consciência pura. Inconscientemente, milhares deixam o corpo todas as noites e perambulando pelo mundo dos espíritos,
mas conscientemente, com pleno conhecimento. São poucos, muitos, após identificarem essa situação, comprazem-se em esperar o cair da noite para mergulhar no outro lado da vida. Vagueiam a esmo ou buscam deliberadamente determinados locais onde satisfazem as suas necessidades ou paixões. Naquela noite, estávamos aprazados para uma visita especial. Eleutério fora designado para acompanhar-me. Preocupava-me ultimamente o desenlace final ou a volta ao mundo espiritual e, percebendo-me talvez a inquietação íntima, amigos de planos superiores atendiam meu justo anseio de aprendizado. Percebi que Eleutério envergava a roupagem de tonalidade verde escuro ao invés da túnica luminosa dos espíritos superiores. Era na realidade, como eu, uma criatura normal. Nada dizia nele que vinha de esfera diferente. Vamos, disse-me o mensageiro. Como sabe, recebi ordens de acompanhá-lo e orientá-lo no lado de cá. Quero cumprir fielmente a minha missão. Disse isso e sorriu significativamente. Hoje visitaremos alguns amigos que sofrem as dores das paixões sem remédio. Olhei Eleutério surpreendido. Como, aqui também, há paixões sem remédio? Sim, aqui é que as paixões são sem remédio, disse ele. Aqueles que se amam desesperadamente buscam se encontrar a qualquer preço e geralmente se encontram quando vibram na mesma faixa vibratória. É mais fácil vencer as convenções sociais. Então, vamos, retruquei alegremente. Há muito desejo conhecer aqueles que vivem uma vida diferente. Alçamos voo silencioso ao simples desejo de partir. Na realidade deslizamos no espaço. As coisas ficaram atrás sem que o percebêssemos detalhadamente. Parecia-nos um filme que se desenrolava em nossa mente. Em breve penetrávamos em movimentada avenida da capital bandeirante, suntuoso edifício, palacete de ricos, e buscávamos a alcova de um respeitável casal. No leito, duas criaturas repousavam e a sua respiração ofegante mostrava que algo especial estaria ocorrendo com elas. Sentiram-nos a presença, explicou Eleutério, e por isso, se afligem a nossa aproximação. Casal relativamente moço, ela com uns 35 e ele com 45 anos. Busquemos o marido primeiro, esclareceu o guia. Observei que dizendo isso, Eleutério pegava nas mãos com muito cuidado um fio escuro que partia da cabeça ligado a outro que saía do umbigo do homem. Examinou-os e disse: sigamos nesta direção. Acompanhei-o intrigado. Em breve, alcançamos estranho bordel, escuro, repleto de fumaça e bebidas onde criaturas decaídas mergulhavam no desvario das paixões mais infelizes. A uma mesa, sentado com uma mulher horrível, o homem entregava-se às mais baixas e torpes atitudes. Assustei-me ao verificar o seu faces desfigurado e decadente. Os olhos empapuçados, flácidas as carnes do rosto. Enfim, completa e suprema decadência moral. A mulher era uma dessas infelizes que aparecem nas ruas de Paris mendigando um pouco de amor. Está vendo? Perguntou Eleutério. Esse coitado passa a vida desse jeito. Durante o dia é figura decente e respeitável da sociedade paulista, mas à noite busca os lugares como este para dar vazão ao seu anseio de desregramento. Aproximamo-nos dos dois para ouvir o que falavam. Como você sabe, dizia o homem, minha vida com ela é muito infeliz. É uma criatura boa, mas não me ama nem me compreende. Durante toda a minha juventude, após o casamento, isso já fazem mais de 10 anos, negou-me carinho, afeição, amor. Nos primeiros tempos, reagi muito e me esforcei por manter uma atitude compatível com minha posição social. No entanto, a fome de sexo conduziu-me pouco a pouco a estes lugares, onde de alguma forma encontro o prazer e a alegria que ela me nega. O que fazer? Traí-la publicamente não posso. Falta-me coragem para desafiar a sociedade. Ainda respeito lá os homens. Fujo, pois, para esta região onde as mulheres como você me satisfazem os anseios de animalidade. Vi que o homem chorava, talvez tocado pelas vibrações de nossa presença. A mulher, mentalmente muito inferior, não compreendia bem o drama do homem e respondeu: não faz mal, deixa pra lá. Eu estou aqui para consolá-lo e lhe darei aquilo de que você precisa. Parece que o íntimo do homem se revoltou com a naturalidade da mulher porque afastou-a com um gesto brusco e saiu dali cambaleando pela porta afora. Voltemos, falou Eleutério. Ele agora buscará a casa e retornará às faixas do corpo físico. Não demorou e retornamos ao interior do palacete onde a senhora dormia em paz,
Silenciosamente, o homem retomou o corpo com violência e acordou assustado como quem pressente alguém no quarto, mas não teve coragem de acordar a esposa. Olhou-a e tornou a dormir, agora menos agitado. E agora, o que acontecerá com ele? Interroguei. Nada, ficará no próprio corpo até acordar em definitivo, explicou o amigo espiritual. Todavia, meu caro, busquemos conhecer os caminhos da mulher. Disse isso e saímos. 2. Ela. Em breve atingíamos zona mais descampada. No alto de pequeno outeiro erguia-se majestoso edifício, antigo colégio de freiras carmelitas, que passaram a vida encarceradas em silenciosos cubículos esquecidas do mundo. Estranhei o lugar. Eleutério, porém, alertou-me a que ainda permanecem muitos espíritos de freiras que continuam praticando o jejum, o silêncio e os sacrifícios inúteis, aliados a uma renunciação, agora incompreensível para todos. Agarram-se às formas de pensamentos estereotipadas pela sua vontade de atingir o Cristo pela renunciação mal orientada e com isso ao invés de subir espiritualmente, estacionam no tempo como prisioneiras comuns que se prendessem a si mesmas. Jamais nesse caminho conquistarão o paraíso que sonharam. Entramos. A nossa passagem, muitas delas espantavam-se surpreendidas com nossa presença, que lhes parecia absolutamente incompreensível. Outras nada percebiam, tão embebidas estavam em suas orações. Faces encurvadas, peles sem cor, amarelada talvez pelo tempo. Algumas trabalhavam, andando de um lado para outro, conduzindo objetos caseiros. No salão principal de refeições, naturalmente, animado outrora por aquelas que eram as servidoras das encarceradas, encontramos bela figura de mulher debruçada sobre pequeno móvel que simbolizava a mesa, vestida de branco, com singela roupa de irmã de caridade, mantinha o pensamento distante, talvez em longa oração. Não está orando, disse o benfeitor. Está meditando, preocupada com o marido. Evidentemente, a manifestação de espanto expressa em meu rosto lembrou Eleutério que eu precisava de melhores esclarecimentos. Meu caro, este espírito é apenas a esposa daquele homem que visitamos. Nas horas mais silenciosas da noite, deixa o corpo e busca este recinto, onde outrora praticou como irmão carmelita a mais terrível renunciação. Agora, casada, não consegue aceitar o marido sexualmente e este que lhe tem, na realidade, profundo amor, mas que no entanto, ainda sente a fome sexual própria daqueles que estacionam em certas faixas vibratórias. Busca espiritualmente os lupapanares e mergulha na lama escura dos desvios mais terríveis. Contemplei Eleutério imensamente surpreendido. Mas, e ela? Não tem responsabilidade espiritual? Sim, tem responsabilidade espiritual muito grande. No Ministério da Evolução os assentamentos relativos a ela são muito extensos. Espírito antiquíssimo, vem ela da Grécia de Orfeu e dos mistérios das mais puras sibilas. Em Roma envergou a túnica das vestais. Possui de fato um passado de pureza sexual e moral de enorme respeitabilidade. Contudo, assumiu o compromisso de ajudar a elevar espiritualmente o companheiro e defender-lhe a honra. E isso ela só poderá fazê-lo evitando que ele venha a cair em tentação na carne e se perder. Por sua vez, espírito de prodigiosa força de caráter, forjado nos circos de Roma e nas lutas dos exércitos romanos, mantém-lhe no mundo a aparência do homem correto e honesto. À noite, porém, liberto dos laços que o prendem à carne, busca as satisfações mais fáceis ao lado de companheiros desprezíveis. E o retorno à carne? Interroguei. Não guarda ele lembranças. Guarda vivas lembranças. Ao acordar recorda às vezes muitas passagens de suas orgias noturnas, mas leva conta de sonhos ou pesadelos. É lógico que na vida comum de relação, os problemas sexuais vêm-lhe permanentemente ao pensamento e a presença feminina sempre o perturba um pouco. Olhei a moça e aproximamo-nos. Uma aura de relativa tranquilidade envolvia-lhe o pensamento. Apesar disso, certa apreensão dominava-lhe o espírito. Eleutério, sem que ela percebesse, pois mantínhamos-nos invisíveis para ela por decisão última do amigo espiritual, aplicou-lhe passes magnéticos. Havíamos dado nova direção ao nosso pensamento e às faixas vibratórias de nosso perispírito. Pareceu sentir-se bem, mas logo em seguida identificou nossa presença. Eleutério fez-lhe um gesto significativo e ela permaneceu onde estava, aguardando quem sabe, nosso pronunciamento. Querida irmã, disse ele, aqui estamos em visita fraternal. Pois não,
respondeu educadamente. Não é a primeira vez que benfeitores de mais alto nos visitam. Estou acostumada a identificar os anjos do Senhor. Impressionou-me a linguagem que usava. Tentou beijar as mãos de Eleutério, mas este se esquivou. Ela, no entanto, insistiu. Estou acostumada a beijar as mãos de nosso bispo. Porque, Senhor, me recusa esta grande honra. Somos criaturas como você, querida amiga, e não vemos motivo para permitir tal coisa. Humildemente pareceu aceitar a situação. A que devo a honra da visita, então? Quis saber. Estamos em passeio de estudo, afirmou Eleutério. Somos aprendizes das coisas de Deus e viemos visitar este colégio onde tantas irmãs praticam a renunciação. Agradeceu com um olhar. Parece-nos, contudo, aventurou Eleutério, que algumas freiras levam muito longe a renunciação. Como assim? Perguntou timidamente. Não somos perfeitas. Não digo isso, mas noto que algumas como você ainda permanecem ligadas à terra em compromissos inadiáveis. Realmente, isso é verdade, confirmou ela. Mas o que vamos fazer se cometemos um terrível erro em nossas vidas? Se não posso desfazer os laços que me ligam ao homem com quem me casei, procuro no entanto fugir dele para que não se consumem os atos indignos presididos pelo maligno. Dizendo essas palavras, suas faces se inflamaram e seus olhos se afoguearam. Então, você não admite a necessidade sexual daqueles que permanecem na carne? Não, não e não. Bateu ela com as mãos e com os pés numa atitude enérgica de repulsa. Não aceito. Eleutério voltou à carga. Minha amiga, o ato sexual entre os esposos é a lei de Deus e ninguém pode contrariar a natureza sem incorrer em penalidades rigorosas impostas pela própria lei de evolução. Você será chamado em futuro breve, se não nesta vida mesmo terrena, a resgatar com dores a sua fuga. O sexo é sagrado e respeitável. Nada há que impeça o seu pleno exercício dentro do sagrado instituto da família. Foi Deus quem criou o sexo para a alegria das criaturas e para que o próprio homem criasse as outras formas que devem habitar a terra, colaborando destarte com a maravilhosa obra de Deus. Ninguém deve tornar imundo aquilo que Deus santificou. Não foram essas as palavras ditas ao apóstolo? Ela se calou pensativa, depois voltou a dizer: infelizmente, não posso compreender isso. Se a virgindade e a pureza são atributos divinos, sexo, para mim é apenas uma imundície. Bem, mas você põe em risco a respeitabilidade de seu companheiro, espírito que reencarnou com determinados compromissos de elevado teor espiritual e que pela sua falta de cooperação no campo sexual poderá também na carne voltar à companhia de antigas amizades que jazem no fundo dos milênios. Desperto para outros amores, poderá perder-se a si mesmo e então, minha cara, essa responsabilidade lhe caberá a você na totalidade, já que abandonou a sua própria sorte. Ah, gritou ela. Isso não. Cada um responde por si mesmo. Se ele praticar o mal, é ele que responda por seus próprios atos. Não haverá de ser eu quem venha a ser responsabilizada pelo que não fiz. Você está muito enganada, reafirmou o guia. Sua responsabilidade nesse caso é das maiores. Você já se esqueceu dos compromissos que assumiu para com ele? Um desses compromissos é justamente o de defendê-lo das forças inferiores que tentarem atraí-lo para o seu raio de atividade pecaminosa, desviando dos sagrados compromissos com Jesus. Ela calou-se ao ouvir o nome de Jesus. Está bem, vou pensar. Todavia, continuo acreditando firmemente que sexo é imundície. Despedimo-nos de Eleutério, batendo levemente nos meus ombros, ensinou: nem sempre a lei que nos governa é a lei de Deus. Ela foge de uma lei, mas cairá no domínio de outra mais rigorosa. Aqueles que fogem dos compromissos da divina lei precipitam-se vertiginosamente nos braços da dor que a lei de ferro. 3. Sexo. Evidentemente, eu fora despertado para o estudo do problema sexual em face da espiritualização. Como seria considerado no plano superior e mesmo no plano simplesmente espiritual a sexo. Meus pensamentos dominavam-me intensamente a casa mental. Na realidade, o problema daqueles dois talvez fosse apenas o problema de todos. Eleutério, espírito de certa envergadura, provavelmente lia meus pensamentos, porque, repentinamente, falou-me: o problema sexual não se restringe somente à esfera da carne ou à crosta terrestre. Ele vai mais além do comum entendimento humano. Sexo, nas esferas espirituais, não significa apenas macho e fêmea, órgãos masculinos e femininos, relações sexuais. Em nossas esferas,
Sexo significa um conjunto de qualidades ou características femininas ou masculinas, positivas ou negativas e neutras, se assim se pode dizer, e o ato sexual pode se processar num outro campo de vibrações, resultado de transferências que o homem comum ainda não conhece. No campo do amor, é natural que na esfera de carne entenda o homem que sexo é apenas a relação macho e fêmea, de modo que tudo termine em relações sexuais. No entanto, em nosso plano, sexo significa mais. Buscamos a identificação das almas e a união dos corações. Pode haver, no mundo, sexo sem amor, enquanto que aqui geralmente nas mentes mais evoluídas existe amor sem sexo, considerando-se sexo órgãos sexuais. Isso não quer dizer que as almas não apresentem os órgãos sexuais. Por muitos milênios ainda ostentarão o emblema de Adão. Sorri a apreciação de Eleutério. Emblema de Adão. Só mesmo espíritos daquele que late se lembrariam de dar tal nome aos órgãos masculinos. 4. Avante. As palavras de Eleutério ainda repercutiam em meus ouvidos e o meu anseio de saber mais tornou-se insuportável. O espírito, porém, acrescentou: meu filho, a verdade deve ser dosada. Fora disso, nos arriscaremos a estabelecer a desordem na casa do Pai. Conformei-me com o ensinamento. O que poderia fazer? Não devemos dar mais do que a mente humana pode conter, esclareceu o grande amigo. Não só você ou eu, mas milhares de criaturas, no mundo, anseiam por mais verdade. No entanto, ainda, infelizmente, não têm condições mentais para saber mais. Somos obrigados a guardar o futuro. O campo sexual, do ponto de vista espiritual, é terra virgem. Contudo, deveremos ir devagar. Prosseguimos. Eleutério convidou-me a visitar a desagradável colônia de mulheres perdidas. Mas, existe isso? Surpreendi-me. Existe muito mais do que você pensa. O mundo da morte é apenas o mundo da vida, não é mesmo? E aí, como é que os sentimentos são os mesmos? Ninguém atinge a santidade pelo simples fato de ter morrido. A morte somente despe o homem da roupa de carne. A santificação é obra de cada um. Oremos, meu filho. A oração é senha para caminhos melhores. E peçamos a Deus não nos deixe cair em tentação. Eleutério, pronunciando essas palavras, emitia estranha luminosidade exteriorizada em pleno peito como estrela da manhã. Compreendi a elevação do seu pensamento e admirei-me que em pleno século humano da astronáutica viessem os espíritos superiores nos instruir sobre o sexo. A marcha agora se fazia por região escura e as vibrações que chegavam até nos eram de inquietação. Eu já sentira coisa semelhante e até pior na outra oportunidade. Entretanto, a natureza destas novas vibrações me inquietavam. À minha mente começavam a chegar imagens de mulheres seminuas, como se minha mente fosse uma tela de televisão. Assustei-me e procurei armar-me com as defesas mentais constituídas pelo acervo de sentimentos cristãos que me animavam. Só o Cristo seria capaz de me salvar, pois em verdade eu me sentia ligado prodigiosamente ao campo sexual, como se ali houvesse meu espírito sofrido através dos tempos as mais duras provas. Eu tenho um espinho na carne que me foi dado por Satanás para me esbofetear. Eleutério pronunciou essas palavras do apóstolo Paulo com a intenção de me instruir. Recebi-as com imensa humildade e consolação. Se Paulo sentia na carne violentamente o espinho do sexo, ele que fora apóstolo do Senhor e se o sentia depois de ter conhecido Jesus, o que poderia esperar eu, o velho romano das lutas mais terríveis do Império grego dedicado à sensualidade da arte helênica? É lógico que o meu pensamento ainda em luta com o sexo se armasse da melhor boa vontade para resistir ao assédio das sombras. 5. O vale. Caminhávamos à margem de extenso vale limitado por uma cerca aparentemente igual aos alambrados que cercam os campos de esporte, com todas as aparências de uma fronteira comum, natural. Ante a nossa expressão de assombro, Eleutério esclareceu: o parque está cercado à feição das cercas habituais da terra, conquanto o material usado seja outro. É necessário isso, para que as mulheres que aqui habitam temam sair. O terror, a transgressão das normas da instituição acarretam-lhes extensos sofrimentos. Aqui, como no mundo, dificilmente podem criaturas desse nível espiritual compreender o amor. Por isso, são disciplinadas ainda pelo terror. Na antiguidade se dizia que o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria, muito embora estejamos nós hoje,
lutando para que o amor de Deus seja o princípio de toda a sabedoria. De um a outro a distância é muito grande. Só o tempo conseguirá fazer com que a mente humana aceite a regra de Jesus. Os espíritos endividados lutam sempre contra a aplicação ou a vivência da lei de Deus. Nas faixas dos submundos espirituais, viver a lei ainda é problema complicado. Eleutério calou-se e nós compreendemos que chegara a hora de atravessar os portões da instituição. Lá dentro esperavam-nos os espíritos das mulheres perdidas, recolhidas ali por amor de alguns. Ainda não esboçara bem esse pensamento quando vi uma mulher desgrenhada que correra para nós. Longos cabelos desgrenhados sobre os ombros, vestido sujo, descalça. Agarrou-se à cerca e olhou com olhares de fogo, cheios de sensualidade, tão poderosa, que sentimos que suas vibrações nos atingiam vertiginosamente. Acompanhou-nos, à proporção que andávamos, agarrada à cerca, se estorcendo em manifestações sexuais indescritíveis, e, de repente, antes que pudéssemos prever ou supor, fez-nos um gesto grosseiro e violento pondo a mão em seus órgãos sexuais, numa exibição de tremenda repercussão. Enrubescemos de vergonha. Ela, porém, sorriu-nos como um animal desesperado que se oferece. A fúria do sexo brilhava em seu olhar e o desejo mais intenso expressava-se em suas mãos crispadas. Não teve, porém, a coragem de nos atacar, mas acompanhou-nos. Eleutério ensinou-nos: meu caro, prepare-se para o pior. De fato, uma multidão de mulheres daquele tipo assomou, surgindo do gramado ou das pequenas touceiras de plantas e vinham saudar-nos com demonstrações de lascividade. Quase todas moças e algumas realmente bonitas, exibindo pernas, corpos e seios capazes de despertar no sexo oposto desejos desesperados. O que, no entanto, mais me impressionava eram as rajadas de vibrações em catadupa, que partiam-lhes do organismo exaltado e vinham em nossa direção. Como fugires à carga? Ore, intimamente, aconselhou Eleutério. Oramos, contudo, as forças dessas vibrações eram poderosas, imensamente poderosas. Só Eleutério pôde impedir-nos de cair em tentação, colocando suas mãos luminosas sobre a nossa cabeça e o nosso coração. Imagens de ordem superior passaram a brilhar em nossa mente e então um fenômeno de profunda significação desencadeou-se em nossa casa mental. Todas aquelas mulheres lascivas e sensuais, aos nossos olhos, transformaram-se como por encanto e passamos a vê-las como irmãs bem-amadas. Uma estranha coragem nos dominou o espírito. Aproximamo-nos delas e conversamos com aquela mulher que nos devorara antes com o olhar. Minha filha, falamos-lhe carinhosamente. Você é tão bela e tão pura. E dizendo isso, alisamos-lhe os cabelos desgrenhados. Tomada talvez por aquela vibração que vinha de Eleutério, através de nós, acalmou-se, mas me respondeu: você não me reconhece? Não. Não me reconhece mesmo. Olhei-a confuso e ela esclareceu: eu sou Zaira, a judia que se perdeu em Roma, no reinado de César Augusto, e que você recebia, muitas vezes, no Palácio Imperial. Desde aquela época você me resiste. Já desejava ser santo, antes que eu pudesse prever. Completamente louca, deu uma terrível gargalhada e escapou de minhas mãos. Santo? Quem é você para ser santo? Até hoje anda atrás desse Jesus que o César Nero perseguiu até os confins do mundo. Deixe disso. Você não chegará a santo. E eu não quero vê-lo mais. Estou enojada. Há milênios recusa-me o corpo e a alma. Grito tão lancinante e expressões tão violentas deixaram-nos profundamente abalado por dentro, na profundeza de nosso coração. O que fazer? Não nos recordávamos absolutamente do que ela dizia, nem os acontecimentos referidos despertavam em nós qualquer lembrança. E ela? Perguntei ao guia. Como pode se lembrar enquanto que eu não me lembro? Essas criaturas, respondeu meu amigo espiritual, trazem de maneira aguda os acontecimentos que mais lhe preocupam o cérebro. Vivem dia e noite ruminando o passado. Sofrem desesperadamente e entregam-se à fúria sexual como talvez a única porta aberta capaz de contê-las para que não se precipitem em abismos mais escuros. Tanto aqui quanto no mundo o sexo funciona, além de suas funções normais, como freio de outras paixões e violências piores. As almas incapazes de conter a força das desgraças que as rodeiam, muitas vezes, agarram-se na satisfação sexual com verdadeiro delírio e com isso crimes piores são evitados. Eleutério sorriu. O sexo nessas criaturas funciona como a válvula na panela de pressão. Se não houvesse a válvula,
a panela explodiria. Olhamos o espírito com admiração. Nunca pensáramos que a sabedoria de Deus controlasse as forças descontroladas dos espíritos inferiores, em parte através do sexo que muita gente considerava patrimônio imundo. 6. Além do vale, as mulheres continuavam a seguir-nos, agora, de mais longe. O parque estendia-se por entre as árvores amigas e gramado verde. Elas, porém, não nos perdiam de vista. De repente, notei um fato estranho. Além da cerca, do lado de fora, magotes de homens, alguns vestidos, a maioria seminus, agarravam-se à cerca em desespero. O que é aquilo? Perguntei surpreendido. São espíritos encanados, meu filho, disse Eleutério, que à noitinha, deixam o corpo, no mundo, e vêm desesperados até aqui na ânsia incontida de se encontrarem com essas mulheres. Diante de minha admiração, Eleutério completou. Aqui, dificilmente conseguem um encontro para a troca sexual das energias, mas além do vale onde não há nenhum controle, eles conseguem o seu objetivo. Lá, onde a vigilância da espiritualidade superior não pode ainda existir, vivem eles em manifestações realmente de baixo teor vibratório. Quer ir além do vale? Recebi a pergunta surpreso e interessado. Não vim aqui para aprender? Respondi. Evidentemente, todo aprendizado hoje é patrimônio para o amanhã. E todo conhecimento hoje é tesouro para o futuro. Espero, apenas, que você possa se equilibrar em face dos desequilíbrios alheios. O perigo de ir além do vale é o risco de cairmos, também nós, em tentação. Raros são os espíritos que renascendo na terra, por mais elevados do que sejam, não se sintam tentados aqui ou ali. O mundo é mundo de provas e tentações. Olhei Eleutério com amor. Eu também possuía ainda um corpo de carne que permanecia no mundo como receptor e emissor de minhas pobres energias. Prosseguiu Eleutério. O corpo funciona às vezes como amplificador ou caixa de nossos sentimentos. Outras vezes, serve-nos de fortaleza defensiva. Nele, porém, os sentimentos de ordem terrestre vibram sempre com grande intensidade. Não há nenhuma imundícia no sexo, patrimônio sagrado dos espíritos e da humanidade. O que às vezes existe é somente desequilíbrio. E o desequilíbrio deve ser por nós disciplinado a fim de que um dia alcancemos a serenidade do reequilíbrio. O espírito retorna sempre ao reequilíbrio da lei, muito embora possa ele percorrer rotas desconhecidas e desconcertantes. Viver a lei não é fácil. Aquela lei que nós chamamos por uma questão de entendimento de lei de Deus, e o ser estará sempre vivendo no domínio de uma lei porque o universo se rege por leis inexoráveis. Quando saímos de uma caímos no domínio de outra. O que existem são leis de equilíbrio e leis de desequilíbrio, leis de ascensão e leis de descensão, leis que indicam que o espírito subiu, leis que indicam que o espírito desce, leis que mostram que o espírito apenas marcha durante séculos numa mesma faixa, ou leis que nos esclarecem que o espírito apenas estaciona no tempo. Leis de integração e leis de desintegração. O universo de Deus é um universo de leis, ou seja, de fatos e fenômenos que marcham numa ou noutra direção. Uma espécie de grade de forças vivas que orientam a marcha viva de tudo que existe. Tudo no universo, meu filho, é lei. Acostumamos-nos a conhecer por lei de Deus a lei do amor. Na realidade, tudo é lei de Deus. As forças universais estabelecem ritmos tão exatos, precisos, inexoráveis, que passou-se a chamar esse acontecimento de lei. Eleutério calou-se, e eu vi que o seu cérebro naquela hora estava profundamente iluminado. Estranha admiração tomou minha alma. Quem seria Eleutério? A sua simplicidade não ensejava acreditar à primeira vista que era o sábio que demonstrava ser. Percebendo-me as indagações mais íntimas, retrucou: meu caro, tão grandes são ainda as minhas imperfeições que permaneço chumbado à terra junto com todos os pecadores. Compreendi a tirada de humildade do amigo e, para não perturbá-lo nos seus mais vivos sentimentos de humildade, falei: iremos além do vale? Iremos, respondeu ele. Espero que nós dois possamos resistir ao espetáculo. 7. A porta. O caminho que seguíamos conduzia à pequena porta que à distância nos parecia situada na cerca. Descia agora a pequena elevação e ouvíamos cantar e murmurar as águas de um riacho que corria entre a folhagem. Essas mulheres recebem aqui tratamento. Procurei informar-me. O tratamento delas por ora consiste em viver em plena natureza, afastadas um pouco do mundo sexual. É um processo de resfriamento, ensinou Eleutério. Depois, em instituição mais elevada, recebem tratamento psicoterápico mais adequado. Fique bem claro, meu amigo,
que nós procuramos apenas retificar e reajustar o ser a uma atividade sexual sã. A espiritualidade superior não busca eliminar ou destruir o sexo. A sexualidade é estágio necessário da alma humana em determinadas faixas do universo. Lei da vida, porta aberta à reencarnação ou caminho da fábrica de formas. Entendeu? Sorri em face da última expressão de Eleutério. Então Deus tem uma fábrica de formas. Em última análise, esclareceu ele. Os mundos do tipo da Terra exigem formas a fim de que os espíritos reencarnem, e Deus fez o homem e a mulher com a possibilidade de reproduzir as formas de maneira que através deles mesmos reencarnem os espíritos e possa funcionar a lei de amor. Assim, meu caro, foi Deus que fez o sexo. Não há imoralidade alguma no uso dos órgãos sexuais. O que há é uso indevido e risco de se perturbar o desenvolvimento natural do ser. A humanidade está deixando um estágio de completo atraso e vai entrando no campo científico e real de grandes conhecimentos. Quando o homem conquista o espaço é porque já alcançou o direito de liberdade cósmica e não poderia evidentemente continuar vivendo dentro de conceitos muito bons no passado, mas que agora não se coadunam com o avanço de sua inteligência. Caí em profunda cisma. A porta aproximava-se e nós víamos os homens que estavam além do vale, fisionomias transformadas, olhares cúpidos, sensuais. Agarravam-se muitos deles à cerca no desespero de ver as mulheres. Perguntei: admiro-me de que uma simples cerca possa impedir as mulheres de passarem para lá ou os homens de virem para cá. Eleutério compreendeu o meu pensamento e orientou: meu amigo, não se trata propriamente da cerca. O que acontece é que aqui nós temos um campo magnético diferente que as aprisiona. São espíritos cativos. Não têm condições de sair porque estão submetidos a forças do magnetismo que é próprio de uma esfera de tratamento. A ciência espiritual também está muito adiantada. Apesar disso, não se iluda. De vez em quando algumas delas fogem e se perdem no meio dos homens. Além do vale, passam dias ou anos sem retornar. Aí, meu amigo, os homens perseguem-nas como feras e fazem com elas tudo o que querem, até que cansadas, consigam voltar, loucas, desesperadas, para se refugiarem entre as companheiras. E os homens, não se cansam também? É mais difícil, mas se cansam. Para eles também existe local adequado para tratamento. São criaturas mais difíceis. Compreendi a explicação. Passamos além da cerca. Vieram eles em correria ao nosso encontro. A maioria seminus. Eleutério iluminou-se propositadamente, obrigando-os pelo temor a permanecer a alguma distância. Desconfiados, estarrecidos, contemplavam-nos com curiosidade. Muitos exibiam órgãos sexuais descomunais, enormes. Carregavam aquilo como se fossem pesados instrumentos que os incomodavam extraordinariamente. Mal podiam andar. Aberrações. Outros mostravam milhões de germes ou micróbios de formato estranho que cobriam-lhes os órgãos. São doentes, esclareceu Eleutério. Tão fixados permaneceram através dos séculos nos assuntos sexuais que criaram essas vibrações que atraem ou criam os micro-organismos do sexo. Fiquei assombrado. Jamais ouvira dizer tal coisa. Não sabia que o sexo pela fixação mental da criatura criasse ou atraísse formações de miasmas ou micro-organismos. E qual a função desses seres microscópicos? Informei-me. Exaltam a sexualidade doentia do ser. Para se libertar deles, o ser precisa retificar-se mental e espiritualmente durante milênios, procurando viver o bem, a verdade e o amor. Isso, meu filho, são aberrações do sexo mal orientado. Olhei os homens que agora se constituíam de milhares, todos de pé, olhos esfogueados, como uma tribo de índios esquisitos. O tempo que levaram para cair será a medida do tempo que levarão para subir ou se recuperar, disse o espírito, e o remédio é sempre o mesmo: obedecer às determinações das leis morais, buscando o amor verdadeiro, a harmonia interna, a verdade a todo custo, a renunciação e o entendimento. Só essas regras permitirão ao ser equilibrar-se no panorama cósmico. Fora disso, só o mal nos arrastará. O sexo não é um mal. O mal está na orientação ou condução má dos instintos sexuais. 8. No Vale do Mal, aquela multidão de espíritos dominados pelo anseio sexual seguia-nos à distância. O verdadeiro mar de consciências em delírio. Suas mentes dispendiam vibrações sexuais que nos atingiam dolorosamente. Era-me difícil suportar o ambiente mental. Senti que alguma força oculta, desconhecida, começava a penetrar-me.
íntimo e verifiquei que uma euforia interior despertava no meu íntimo. Vi formas de mulheres seminuas que dançavam nos meus olhos, homens e mulheres que rolavam na grama, braços sensuais que me abraçavam, lábios de fogo que me beijavam. O vale tornara-se de repente aos meus olhos cheio de beleza sensual. Por outro lado, parece que eu mesmo me deixava levar por aquelas visões de beleza helênica. Meninas de uma juventude empolgante vinham sorrir na minha alma. Súbito, senti enorme choque. Desperte, desperte. Ouvi poderosa voz que me chamava. Não se deixe envolver pela ilusão do vale. Acordei. Era Eleutério que me chamava à realidade. Tornei a ver aquelas caras sensuais que me olhavam com profunda ironia. Um deles gritou: "O de trás não é anjo. Não, é como nós. Vamos arrebatá-lo. Vamos arrebatá-lo." A esse grito, milhares de gritos ensurdecedores ecoaram pelo vale. A turba avançou contra nós com as mãos crispadas. Senti-lhes as garras ferozes nas pernas e nos braços. Eleutério, porém, estendeu a destra e despediu fulgurantes raios de safirina luz que os deteve estarrecidos, como se a força poderosa daquelas vibrações os imobilizasse a todos. Respirei profundamente. Ainda ouvi vozes que murmuravam baixinho: "Aquele não é anjo. Aquele não é anjo. É um como nós." Compreendi a minha inferioridade moral e envergonhei-me de mim mesmo. Na verdade, o que eu merecia era estar entre eles, no inferno da sexualidade atormentada. Eleutério, no entanto, lendo meus pensamentos, abraçou-me e disse: "Não é verdade. Você não é um deles. Você está buscando conduzir-se através do sexo disciplinado e orientado no casamento e no lar. Já luta consigo mesmo para não voltar às faixas inferiores. Este vale, todavia, meu filho, é uma das regiões onde impera o pensamento sexual e são poucos os que podem atravessá-los sem sentir desmaios, atrações e delírios. Não pense que estamos estudando apenas o sexo em sua forma equilibrada. Esta nossa viagem é apenas uma visão panorâmica da sexualidade no mundo espiritual, notícia que até hoje os homens nunca tiveram. É a primeira vez que o mundo terrestre receberá informações dessa teoria e nós estamos nos limitando a apresentar apenas alguns flashes." Agradecido, agarrei o braço de Eleutério e o apertei de encontro ao peito. 9. As sombras do passado. À proporção que avançávamos, novas figuras apareciam, e, quase sempre nuas, exibindo as formas sexuais desvairadamente ou lançando-se a nossos pés implorando a benção da satisfação sexual. Uma mulher de olímpica beleza, cabelos caídos sobre os ombros, olhos negros da cor da noite e sobrancelhas densas e sedosas, rolou no solo, a nossos pés, e clamou: "Eleutério, Eleutério, por que me abandonaste? Leva-me de novo para Roma. Quero viver novamente o delírio dos bacanais." Eleutério falou-lhe mansamente: "Minha filha, busca o caminho de Jesus e a tua flama se acalmará. De que adianta a tua permanência no mal, louco?" exclamou ela, levantando-se em fúria e rugindo de cólera. "O que te adianta a ti, isto sim, servires o Cordeiro? O que é que ele já nos deu até hoje? Só infelicidade. Aqui estou perdida por causa dele. Se me tivesse aceitado naquele dia, quando lhe ofereci o corpo e a juventude em Jerusalém, ele não teria morrido na cruz e nós éramos felizes. Mas não. Preferiu o seu reino de humilhação. E tu, covarde, estavas lá e não fizeste nada por mim e agora também não vais fazer." Eleutério olhou-a como quem olha terrível leoa perigosa e falou compadecido: "Alina, minha filha, não depende de mim fazer coisa alguma por ti. Ninguém pode te ajudar agora, senão tu mesma. Miserável. Vai, vai com teu cordeiro." Passamos devagar e Eleutério lançou-lhe um olhar piedoso e amigo. Outra mulher, porém, abraçou-a e disse: "Vamos, vamos embora. Eu te consolarei." E afastou, mas eu vi espantado que essa mulher abraçava com gestos sexuais como se estivesse na posição de um homem. Alina beijou-a com amor violento e incompreensível para mim, na boca, e ambas foram embora. Eleutério abaixou os olhos e eu vi que ele chorava. "Essa mulher", disse ele, "tentou o mestre em Jerusalém. O Senhor, porém, convidou-a para o banquete do reino de Deus e ela não aceitou. O seu amor por ele era, infelizmente, um amor que ele não poderia aceitar." Fiquei silencioso em face da revelação. O que dizer depois do que assistira? Outras criaturas espalhavam-se pelo vale. Pequeno rio deslizava entre a folhagem e nós paramos para pequeno descanso. Meninas brincavam nas águas despreocupadas e nuas. "Aqui só há um sexo ou os dois?"
Interroguei. Os dois. Estamos além do vale e todos se misturam. Há homens e mulheres, meninos e meninas. Vivem em promiscuidade e vou lhe fazer uma revelação. A maioria ainda é de espíritos encarnados, que têm os seus corpos na terra, e à noite fogem para este vale. As sensações que recolhem aqui, de certa forma, acalmam-lhes o ânimo quando despertam. Observe-os bem e verá o fio fluídico que os liga à terra. De fato, acompanhei a observação de Eleutério e vi milhares de fios escuros ou menos escuros que desciam para a terra partindo do umbigo e da mente daquelas criaturas. Fios quase que invisíveis, porém de excessiva mobilidade. Pareciam formados de milhares de moléculas ou células ou corpúsculos. Não pude distinguir bem, pois que se movimentavam em altíssima velocidade. Quer dizer que são criaturas vivas da terra. Assim como você, respondeu o espírito. Durante o sono buscam as regiões onde estacionam os seres que se afinam com o seu pensamento ou com o seu teor vibratório, que partilham-lhes os sentimentos e os objetivos. Atravessam o espaço em grande velocidade por milhares e milhares de quilômetros ou penetram terra dentro a fim de satisfazerem os seus desejos inferiores. O sexo, como já lhe disse, é sagrado. No entanto, o mau uso dele é que torna às vezes o espírito desgraçado e infeliz. Abismei-me em meditações profundas. Assombrava-me o fato de verificar a existência de seres que mantinham a preocupação sexual além da morte. Meu filho, os apetites carnais na realidade não são propriamente da carne. O sexo, no mundo, começa no olhar. O que está na mente equivale. A voz de Eleutério, naquelas regiões, atingia-me fundamente a alma. Uma estranha impressão de isolamento me dominava. Não mais sentia agora as vibrações sexuais. Contudo, outros pensamentos dominavam minha casa mental. O caminho tornara-se estreito. Deixáramos a margem do rio e as moças sorrindo para nós acenavam-nos com as mãos. Você mantém vibrações muito vivas do plano terrestre. Suas forças latentes circulam à sua volta com grande intensidade e colorido. Em breve lhe mostrarei como é que isso funciona. Procurei à minha volta e não vi nada. Onde o colorido? Onde as forças que circulavam? Notei, porém, que as mulheres olhavam-me com olhares cúpidos e desejosos enquanto que respeitavam Eleutério como quem respeita um anjo. Era verdade que algumas se aproximavam dele e o acusavam de não lhes ter dado importância no passado distante. Não podia negar que de vez em quando eu era assaltado por intensas vibrações e anseios carnais. Impossível vencer as ondas que vinham de toda a parte. Confiava, contudo, em Eleutério e no amor de Deus. 10. Lições desconhecidas. Além do vale, as vibrações intensificavam-se mais e compreendi que novas experiências me esperavam. Espíritos amigos uns dos outros passavam abraçados, seminus em condições que eu não saberia dizer. Lábios nos lábios, corpo junto a corpo, como se de fato estivessem na carne. O amor físico que demonstravam em nada ficava a dever em intensidade ao amor da terra. Vi que alguns exibiam corpos semi-animalizados. Verdadeiros faunos ostentavam pés caprinos e olhares indecifráveis. Olhavam-nos com olhos devoradores, e sentíamos que em seus olhares havia chama. A folhagem verde e a paisagem bucólica contrastavam com a saúde e a alegria que se irradiava de todos eles. Fixara meu pensamento e minha meditação nesse ponto, quando um gesto de Eleutério me deteve. O que seria? Pensei. Ouço vozes que não são dessas criaturas, disse ele. Apurei o ouvido mas nada ouvi. Eleutério vibrava noutra faixa vibratória e percebia sons e imagens que eu estava longe de perceber. Senti que alguém diferente iria surgir. De fato, não demorou e belíssima donzela, de cabelos soltos sobre os ombros, derramados na pureza alva de sua túnica apareceu-nos. Tive a ideia do deslumbramento. Ao mesmo tempo a surpresa tapou meus lábios. Como? Tal criatura em tal lugar? Ouviu-me Eleutério as indagações mentais porque respondeu. A pureza de Diana coloca ao abrigo de ataques. Diana sorriu e cumprimentou-me. Já sabia da presença de vocês aqui nestas regiões. Recebi comunicado. Olhei Eleutério. Aqui também existe o serviço telegráfico semelhante ao da Terra. Só que é mental. Diana tornou a sorrir. Tenho a incumbência de introduzi-los no reino do sexo, se assim se pode dizer. Na zona sob nossa vigilância existe talvez a maior quantidade de casos de natureza sexual e que podem ser observados. Como? Mas aqui não estamos além do vale, onde não há nenhum controle. Surpreendi-me perguntando a Diana. Sim,
Eleutério tem razão, esclareceu Diana. Não há possibilidade de controle porque estas criaturas são absolutamente livres por não se submeterem a nenhuma disciplina nem aceitam nenhum governo, mesmo o governo de Deus. Mas isso não impede que haja aqui vigilantes que acompanhem os movimentos. No vale propriamente, recebem tratamento e de algumas formas se submetem a certa disciplina. Aqui, não. Fazem o que querem e o que sentem. É lógico que sem que saibam são governados por leis inexoráveis do destino. Procurei compreender o pensamento de Diana, mas senti que uma confusão se estabelecia em minha mente. Não se preocupe, disse ela. A liberdade que Deus concede aos seres é de certa maneira tratamento espiritual. As criaturas também um dia se saturam de liberdade e voltam a desejar a disciplina da lei, o que aqui também poderíamos classificar de ponto de saturação, em similar com os preceitos da ciência da Terra. Meu pensamento galopou pelos sertões da minha alma. Saturar-se de liberdade. Poderia a liberdade saturar o ser? Lembre-se que liberdade é quase apenas um conceito. Falou Diana. O ser está no universo limitado em todos os departamentos da vida. A liberdade como o homem a entende na realidade não existe, pois a criatura é prisioneira de tudo. Fique-se a belíssima jovem que me falava e tive a impressão que a sabedoria que brotava de seus lábios como pérolas vinha do fundo dos milênios. Liberdade limitada. Pode-se limitar a liberdade? Pode-se. Confirmou ela. Na Terra não existe o que se convencionou chamar de liberdade vigiada. Em toda parte do universo a liberdade é limitada. Milhões de leis menores limitam o campo que muitas vezes nos concedem as grandes leis de Deus. Em verdade, pensando-se em termos do mundo, os preconceitos, os tabus, a disciplina, são limitações da liberdade. A liberdade libertada ainda não pode ser concedida a seres que vivem em determinadas faixas vibratórias, tais como a da Terra e destas regiões onde estamos. Mas, no universo inteiro não existem condições de completa liberdade. Existe sim, mas só os grandes seres, aqueles que atingiram os píncaros da evolução espiritual conquistaram o direito da liberdade sem limitações, pois que o sentimento de liberdade verdadeira, é antes de tudo, condição interior do espírito eterno. Quando o espírito atinge os mais altos cumes da espiritualidade superior, conquista a liberdade ampla de pensar, de agir, de viver, de criar e de amar. Diana sorria maravilhosamente e de seus olhos pendiam raios de sublime beleza e irradiações de profundas virtudes. Vi que me encontrava diante de espírito velhíssimo que atingira o clima interior da sabedoria e do amor. Meu filho, não pense assim, disse ela. Ainda tenho minhas limitações. Você verá em breve. Enrubesci verificando que ela percebera meu pensamento oculto no âmago de minha casa mental como quem olha por uma janela aberta. Procurei Eleutério. Estava perto de mim e acalmou-me. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 11. Os homens. Um fato diferente impressionou-me de maneira viva o espírito. Comecei a encontrar velhos companheiros da carne que ali estacionavam, no círculo da perdição. Assim era chamada a zona além do vale. Muitos daqueles que eu encontrava todos os dias nas ruas de minha cidade terrestre, corriam entre os faunos e as ninfas e com eles mergulhavam nas ondas do amor. Alguns se esconderam de mim atrás das árvores ou da vegetação mais baixa. Outros, porém, sorriam alegremente e me acenavam com as mãos convidando-me a ir com eles ao encontro do amor. Exibiam todos eles o cordão fluídico umbilical que caracteriza os espíritos encarnados. Nem sempre o cordão era escuro, às vezes de cor clara e nesses casos verifiquei que não se entregavam ao amor com o desespero dos outros. Havia menos animalidade. Eleutério conduzia-me cada vez mais bosque adentro e era comum ver grupos nus deitados pela grama, rindo na alegria dos amantes. Lembrei-me de Paolo e Francesca da Rimini e da viagem de Dante. Nunca compreendi tão bem o drama daqueles que morrem de amor. Aníbal estava à margem do caminho. Velho amigo de infância sorriu para mim. Você aqui, disse ele. Vejo que vem vestido com a túnica dos bons. Disse e sorriu. Senti-me enrubescer. Pareceu-me que zombava. Você sabe que sou pecador. Eleutério havia parado um instante para permitir-me conversar com ele. Milhares de espíritos iguais a Aníbal aproximavam-se de nós ansiosos por escutar a conversa. Sei que é pecador, mas hoje está com a túnica dos anjos, acompanhando um anjo. Meu caro Aníbal, falei-lhe, sempre fomos amigos e não compreendo por que agora me hostiliza. Pareceu compreender-me porque se desculpou e disse: bobagem minha,
Quando somos encontrados em culpa, procuramos sempre atacar os que são bons. Sei que você é espírito ainda imperfeito, mas vem lutando por se espiritualizar. Sei que estou errado, mas não tenho outra solução para minha vida. Quando o meu corpo dorme, venho espiritualmente para aqui. E como você vê, milhares como eu. Aqui encontramos a satisfação sexual que nos é negada na Terra. Mas e a esposa? Interroguei surpreendido. A esposa não quer saber de nada por preconceito religioso. Misturou sexo com religião e com isso, estabeleceu desamor entre nós. Enquanto durmo, minha alma busca estes sítios e se satisfaz. Mas você, Aníbal, sabe que nós espíritos estamos em evolução. Por que não busca o caminho do progresso espiritual? Não tenho condições. Sou muito atrasado. Atrasado comum. Todos nós estamos avançando. Ouvindo-nos, Eleutério interferiu. O sexo não é empecilho à evolução. Pelo contrário, é porta aberta para a evolução. Não é através da reencarnação que os espíritos vão alcançando maior progresso. O sexo é porta sagrada. A extravagância sexual é que enfraquece o corpo físico e o perispírito do homem. As forças eletromagnéticas dos veículos corpo e perispírito tendem a enfraquecer-se ou a gastar-se com o exercício indiscriminado da sexualidade. Apenas isso. É como se uma bateria se descarregasse pelo uso excessivo. O cérebro material sem a carga eletromagnética necessária, enfraquecido, não tem condições de alçar voos para o pensamento mais alto. Daí terem os religiosos do passado caído na situação oposta e absurda de tentar a castidade absoluta. Para manter-se na absoluta castidade, também é necessário que o ser tenha progresso e evolução espiritual. A castidade para o homem comum, o mesmo para aquele que progrediu muito espiritualmente mas ainda não alcançou a beatitude, é medida prejudicial porque a criatura encarnada tem a responsabilidade da criação das formas. Olhei Eleutério e vi que ele penetrava agora no campo secreto dos conhecimentos sexuais do espírito e fiquei amedrontado. Tudo no universo pode espiritualizar ou materializar. Depende apenas da fixidez de nossa mente. Onde fixamos a mente, colocamos ali o coração e o perispírito passa a adquirir menos velocidade vibratória e com isso tende a se imobilizar ou a enrijecer-se. Aníbal contemplou-nos espantado. Meu caro Aníbal, falou-lhe Eleutério, pousando-lhe as mãos nos ombros. Sei que você é grande estudioso dos problemas psíquicos e tem fome espiritual de Jesus Cristo. Sua alma anseia por progredir e crescer no espírito. Somente verifico que está preso demasiadamente à ânsia sexual nas lutas consigo mesmo num conflito estabelecidas pelos preconceitos sociais e pela falsa moral religiosa de nosso tempo. Sexo, meu filho, não é imundícia nem imoralidade. É a oportunidade de entendimento entre as criaturas e chance de transfusão de fluidos. Quando duas criaturas se amam verdadeiramente, através do sexo e do ato sexual elas se transfundem as vibrações psicofísico-espirituais de que são portadoras e dão e recebem energias extraordinárias para a marcha da vida. A euforia e grandeza moral e espiritual. Quando, porém, a fixação sexual é demasiada ou exagerada, pode a criatura cair no esgotamento nervoso ou no desgaste e embrutecimento perispiritual. Mas apesar disso, perante Deus, não há pecado. Deus que criou o sexo não o fez nem moral nem imoral, fê-lo natural e simples para a alegria do homem e da mulher e para progresso dos espíritos. Sexo é obra divina e o Criador se compraz em verificar que através dele os seres avançam o universo adentro ao encontro de maiores possibilidades e alcançam cada dia maior ascensão espiritual. O sexo sublimar-se-á através dos tempos e por ele, os seres que gravitam nas sombras encontrarão entendimento maior e se aproximarão do reino de Deus. Você não se lembra de Paulo, o apóstolo? Não vos defraudeis uns aos outros porque é melhor casar do que abrasar. Esse problema é problema velho, mal compreendido pelos homens e mal divulgado por certos padres da Igreja Católica que não puderam entender a orientação dos iniciados e a deturparam. Além disso, você não sabia que Pedro tinha sogra. Quem tem sogra tem ou teve esposa. Rimos todos ante as expressões de alegria de Eleutério. Aníbal fitava-o surpreendido e percebi que seus olhos irradiavam uma nova luz. Mas, Senhor, e a minha presença noturna aqui neste vale de perdição constantemente? O guia respondeu: Aníbal, perdoe-me, Senhor só, Jesus Cristo. Quanto à sua presença no vale é resultado de suas necessidades de satisfação sexual. Não encontrando em casa a compreensão da companheira,
É natural que você a procure em algum lugar. Aqui se reúnem companheiros seus de outras vidas e almas afins que o amam verdadeiramente. Assim o encontro é fatal. Nós vivemos submetidos a leis inexoráveis e as leis do pensamento ainda são as mais poderosas. Evidentemente, o controle e a disciplina das energias sexuais, no campo psicofísico dão ao ser novas dimensões além da animalidade, mas a natureza não dá salto e a paciência do homem há de levá-lo, no futuro, às zonas mais elevadas de espiritualização. Uma coisa posso lhe dizer, meu caro. Sexualidade não é crime. Dizendo isso, Eleutério bateu, amigavelmente, nas costas de Aníbal e esclareceu. Agora temos que andar mais um pouco. Contudo lhe prometo que voltaremos a conversar em breve. 12. Em marcha, meu pensamento ainda vibrava intensamente em torno da exposição de Eleutério. Diana acompanhava-nos silenciosa e sorria de quando em quando para mim. Aníbal permanecia em minha casa mental como um ser angustiado que ainda não se encontrara a si mesmo. O que poderia eu fazer em seu favor? Nada, respondeu Diana, que provavelmente viu meu pensamento. Nada, meu amigo. Nesse estágio de evolução em que se encontra Aníbal, muito pouco se fará por ele. A luta sexual que o domina é muito grande. As energias que se lhe esvaem do ser são energias poderosas do que se renovam na satisfação do próprio sexo. Há duas intensas e poderosas fontes de energia no homem. A fonte mental e a fonte sexual. Ambas se equilibram permanentemente. Uma é a força renovadora do mundo e do universo que cerca o homem e que se manifesta através da inteligência nas atividades de cada dia. E a outra é a energia criadora das formas físicas que buscam realizar a obra da criação divina para a evolução dos seres. A primeira força de atividade e realização, a segunda é a energia de manutenção e permanência do homem na Terra. Sem o sexo não haveria homem no mundo e não haveria oportunidade de evolução. Para os espíritos que vibram na faixa dos mundos semelhantes à Terra, são mundos de reencarnação que exigem formas físicas. Naturalmente, Deus, em sua sabedoria determinou que o potencial do sexo se constituísse de extraordinária e poderosa força, de modo a que o homem não se desinteressasse de sua criação e ficasse interrompida a possibilidade de evolução espiritual. Por outro lado, vemos que esse fato existe em toda a natureza, desde as plantas e os animais até as próprias aves e os insetos. Sexo é lei da vida. Você já não ouviu isso? Diana sorriu. Um sorriso longo e maravilhoso. À nossa volta os faunos dançavam a dança do amor e os espíritos dos homens cantavam estranhas canções sexuais. Tomáramos o caminho íngreme que ia dar numa clareira onde as crianças de 15, 18 e 20 anos brincavam entre as flores. Pareciam-me pássaros de alvíssima beleza. Estranhei a mudança repentina de cenário e Diana explicou. Aqui se reúnem aqueles que caíram na terra, na expressão do mundo e que buscam de algumas formas satisfação sexual. Vi que todas elas mantinham o cordão fluídico que as ligava à terra. Rodeavam-nos alegremente e buscavam-me com os olhares e com as mãos, pois que muitas delas vieram abraçar-me e até desejavam beijar-me ansiosamente. Porque permitiriam Diana e Eleutério que isso acontecesse? A princípio atemorizei-me, depois senti prazer e sorri para elas. Bateram palmas e riram. Senti ondas de amor invadir-me o organismo espiritual e compreendi que me embriagava de amor. O que fazer? Nossos guias pareciam ignorar o que se passava comigo. A algazarra das meninas cresceu assustadoramente e vi que estava agora envolvido por centenas delas que me arrastavam felizes para um pequeno bosque. Suas mãos leves e quentes alisavam meu corpo e senti o hálito perfumado de suas bocas juvenis. Uma vertigem jamais sentida dominou-me por completo e minha alma estava a ponto de se perder. Ao mesmo tempo eu mesmo me entregava ao amor. Nada a fizera além das carícias, mas só aquilo deixou-me exausto e perturbado. Após correram em gritaria e deixaram-me ali caído e sozinho. Um grande silêncio envolveu o bosque. Não vi mais Diana nem Eleutério. Ao meu lado apareceu uma criatura pequenina e feia que ria para mim sarcasticamente. Um verdadeiro anão e me convidou. Você não quer conhecer o vale? Não veio aqui para isso. Surpreendi-me dizendo-lhe que sim e estendi-lhe os braços para que me levantasse. Riu e levantou-me com extrema facilidade como se eu fosse uma pluma e levou-me bosque adentro. Não poderia dizer o que se passava comigo. Apenas sabia que meu ser se comprazia naquelas ondas de amor físico que vinham de todos os lados. Quem é você? Perguntei. Conter, falou ele. Trabalhei com Wagner na ópera alemã. Conheço todo o vale e espero atender o pedido de Diana. Pedido de Diana?
Espantei-me. Sim. Diana preferiu que você conhecesse o vale por meu intermédio. Também presto serviço secreto neste vale. Admirei-me da facilidade de exposição de Kunter. Serviço secreto? Sim. Serviço secreto. Muitos espíritos como eu vêm aqui como se viessem se divertir igual aos outros, mas, na realidade, são elementos de informação de departamentos mais adiantados. Quando notamos alguma melhoria mental em algum espírito, assim como no caso de Aníbal, comunicamos o fato, e logo vem o auxílio para retirá-lo e interná-lo em hospital ou educandário especializado. A maioria dos espíritos, porém, que vem aqui é de espíritos dominados pelo pensamento sexual e que não encontram satisfação na Terra. Vi que ali também havia uma criatura certamente bem esclarecida e talvez mais sábia do que eu julgava. Caminhei com ele. O bosque aumentava de tamanho à proporção que andávamos. Não sei porquê, mas senti-me encorajado. Apesar de não ver mais Eleutério e Diana, sabia que eles não me abandonariam e que no momento oportuno estariam comigo. Por outro lado, Kunter me inspirava a imediata confiança. Percebi que dele se irradiava estranha força de decisão e firmeza. Vi também a imensa facilidade com que se movimentava no vale e percorria o bosque como se estivesse em casa. Tailan estava deitado quando Kunter foi falar com ele. Ela, ao lado do anão, um verdadeiro gigante. Tailan, falou Kunter. Trago um amigo que quer conhecer os seus domínios. A figura que eu encontrava agora não era assustadora, mas possuía o olhar de um felino e o corpo atlético de um esportista das Olimpíadas. Fitou-me demoradamente, e, depois disse: Onde foi você arranjar esse espécime? Kunter. Vem da Crosta e quer estudar a sexualidade no campo do espírito. E tem ordem? Quis saber, desconfiado. Tem sim, Tailan, informou Kunter. Pergunto por que você sabe. Vir aqui todo mundo pode vir, porém para estudar é preciso ordem. Além disso, esse daí é protegido do Cordeiro e eu não quero encrencas nem com o Cordeiro nem com os dragões. Meu negócio é outro, não tenho partidarismo. Kunter respondeu. Compreendi, você não quer complicações. Você sabe, retornou ele, não entro nessa briga de anjos com demônios. Cuido de sexo, desenvolvo o meu negócio. E não busco nem Deus nem o diabo. Eu estava admirado com a conversa. Então havia aquilo. Poderia alguém ficar afastado de todos, das leis de Deus ou da força dos demônios? Ele mesmo sem saber talvez me respondeu às indagações. Aqui onde vivo sou neutro. Respeito o Cordeiro e respeito os dragões. Aceito as leis de Deus e obedeço ordens dos dragões. Mas sempre que posso fico livre dos dois. Sabendo isso, vocês podem andar por aí. Cooperarei. Aqui todos são livres e o sexo é o que há de mais importante entre nós. Só cuidamos disso. Queremos viver. Queremos viver. Kunter concordou com um gesto humilde de cabeça e falou. Vai nos acompanhar. Mais tarde, podem andar à vontade e ver o que quiserem. Tudo é nosso e todos amam. Aqui neste bosque não há outra coisa senão amor livre. E não há ódio de espécie alguma. Todos amam. Todos amam. Tailan abriu os braços e cantou uma canção profundamente sensual na qual as palavras diziam do corpo, dos órgãos sexuais e da satisfação de amar. A voz de Tailan era belíssima e extraordinariamente atrativa. Lembrei-me da lenda das sereias. Não se deixe envolver, sussurrou Kunter. A melodiosa voz de Tailan e a sua sensualidade são forças perturbadoras neste vale. De fato, logo começaram a aparecer homens e mulheres de beleza excepcional. Não eram mais meninas, e sim criaturas adultas, bem formadas, e algumas vinham vestidas com longos e transparentes vestidos coloridos que, mais que a nudez, me impressionavam a sensibilidade sexual. Braços roliços e seios que me feriam a acústica da alma. Senti outra vez as ondas do amor que evolavam delas. Lembrei-me de nossos amigos Diana e Eleutério, contudo, não me atrevi a chamar por eles. Kunter apertou-me o braço e disse: Passemos, passemos. A energia com que disse, deu-me um ânimo desconhecido e atravessamos em meio àquelas criaturas que me alisavam os cabelos e passavam as mãos em minhas espáduas. Vem, vem. Meu amor, clamavam elas. O que fazer? Uma cruel angústia tomou minha alma. Voltei meu pensamento para o Cristo e o vi crucificado no alto do Calvário. Pendido sobre o peito parecia me enviar a sua mensagem de renúncia e dor. Essa imagem pareceu-me um bálsamo e as mulheres, instantaneamente se afastaram e murmuraram entre si. Ele é filho do Cordeiro,
e se afastaram mais ainda. Agruparam-se numa pequena elevação e me contemplaram como quem contempla alguém muito respeitável ou então um enfermo tomado de lepra. Vamos, insistiu o anão. Orei e passei. Atrás de nós ficou um perfume inesquecível de amor carnal e físico. Jesus, porém, vibrava na minha alma como a única e última esperança. 13. Sombras do passado. Eu havia notado que entre aquelas mulheres, algumas me eram profundamente simpáticas e parecia-me reconhecê-las. Quase certo que não as via pela primeira vez. O passado vivia na minha alma. Seriam as companheiras de outras encarnações, de vidas recuadas, perdidas no tempo e mergulhadas em civilizações antigas. Caí em silenciosa e profunda meditação. Ficara-me a suave impressão de ter sido amado por elas em algum lugar e em algum tempo. Algumas me lembravam o Egito, outras o Oriente, outras a Grécia e Roma e a maioria me recordava a França. Perdia-me em cogitações desencontradas. Hunter não me deixara perceber se ele via ou não os meus pensamentos. Não era espírito como Diana nem como Eleutério. Na realidade, agora, eu estava quase sozinho. Nem todas aquelas mulheres estavam ligadas à terra por laços fluídicos. Muitas já pertenciam ao mundo dos espíritos, desligadas da carne. Meditava naquele problema desconhecido dos homens em sua consciência normal. O fato de haver no outro lado da vida ou atrás do véu, na invisibilidade, criaturas como aquelas que se entregavam a um amor extrafísico e quase físico. Praticavam todos os atos sexuais com os espíritos de figura masculina que a elas eram afeiçoados, indiferentes à existência da imortalidade e da lei de evolução. Ignoravam a marcha dos astros e a grandeza do universo. Viviam felizes no anseio de serem livres e amarem como entendiam. Pouco lhes importava o cordeiro e o dragão. Respeitavam ambos e nada sabiam da luta dos sábios, dos santos e dos iniciados que buscavam o caminho da verdade ou o caminho de Deus. Amavam e eram amados. Lembrei-me do Valhalla dos antigos Sachões, do paraíso de muitas raças orientais e das promessas de Maomé aos seus seguidores. Teriam eles ido também a esses lugares, daí dizerem que seus soldados ou seguidores, após a morte, iriam para um paraíso de delícias, para o céu de Alá? Quem sabe? Imensa cisma invadiu minha alma. Uma grande dúvida começou a encher o meu coração. Não seria melhor estacionar ali e permanecer eternamente, sentindo talvez o meu grande silêncio ou recebendo a intuição do que se passava comigo? Hunter falou. Cuidado, meu amigo, com o pensamento nestas regiões. Estas mulheres impregnam o ambiente de tantas vibrações de sexualidade que dificilmente um espírito menos prevenido consegue resistir. O amor físico é como mel, doce da doçura suave das coisas que nos arrastam. Não mergulhemos em meditações em torno delas porque correremos o perigo de nos perdermos. O sexo é obra divina e como obra divina tem os atrativos das coisas de Deus. O prazer de amar ainda é um dos irresistíveis prazeres que dominam a humanidade. Se você não reagir imediatamente, jamais sairá daqui. Ficará imantado a elas como a limalha de ferro ou imã. Poderá ir, mas voltará sempre. Em face dessas palavras que me atingiram fortemente o coração, fiz violenta reação e me reajustei ao pensamento superior. Uma brisa suave banhava agora em nossa testa e pude esboçar um sorriso leve de compaixão para comigo mesmo. Ainda era muito frágil e terrível o caminho que conduz ao prazer da carne. Logo após, encontrei de novo Diana e Eleutério. Estranhei encontrá-los na frente, mas não perguntei nada. O caminho agora era mais escuro, as folhagens sombrias e Hunter pediu licença para se retirar, dizendo que ia avançar para preparar a nossa chegada. Pensei comigo. Onde iremos chegar? Calei-me, porém, não me competia indagar. Apenas senti que qualquer coisa no ar sufocava-me levemente a garganta, que o ambiente estava se tornando menos respirável e que a impressão se tornava diferente da inicial. O amor e o sexo não estão na carne nem no perispírito, disse Eleutério tomando um ar professoral. O sexo especialmente está no espírito, na alma. Muita gente alega que a carne é fraca. Não existe fraqueza da carne. O que existe é evolução maior ou menor do espírito. Tudo, no ser, está na mente. A sexualidade e o amor também estão na mente e não na carne. A carne e o perispírito são redes eletromagnéticas de alto potencial, acrescidas, no caso do corpo físico, do material de que se compõe o mundo no qual está vivendo o ser. Apenas isso. Ela é normal e é obra de Deus. O instinto ou necessidade de procriar, força extraordinária da natureza,
é que lança o macho e a fêmea na luta sexual. Não há nisso pecado nem crime. E a natureza que se expressa através das formas de maneira a preservar as próprias formas, renovando-as e recriando-as. Sexo é a potencial divino. O uso exagerado, como já dissemos, poderá levar o homem ao embrutecimento e à animalidade mais violenta, mas o uso controlado poderá mantê-lo perfeitamente no seio da criação equilibradamente. O que pode haver em todos os departamentos do universo é somente equilíbrio e desequilíbrio. Quem se desequilibra sofre para readquirir o equilíbrio. Essa luta para a conquista do reequilíbrio é que é sofrimento ou dor. Não há pecado nem Deus pune ninguém. Suas leis funcionam como o mais exato relógio e todos estão sujeitos a essas leis, frias, duras, inexoráveis, mas perfeitas. Eleutério parou de falar e bateu-me nos ombros amigavelmente. Sorri para ele agradecido. Os apontamentos eram de molde a nos fazer meditar profundamente. Senti que no silêncio que se estabelecerá à nossa volta pairava a sabedoria infinita de Deus. 14. No Vale da Morte, descemos cada vez mais no caminho escuro. Diana, agora, tomar a frente. Parecia um anjo do abismo. Lembrei-me de Atafon instintivamente. Evidentemente a região onde nós estávamos não era a zona dos abismos e sim apenas o espaço que sobrepaira a crosta terrestre. Estávamos somente no espaço aéreo, não nas profundezas da Terra. No entanto, Diana, espírito infinitamente inferior a Atafon, parecia-me ainda assim um anjo. Aquelas lembranças me vinham à mente, provavelmente, pelo fato de estarmos penetrando em zona escura e fétida, esquisita, diferente do bosque que percorrêramos onde o amor livre se misturava às figuras de helênica beleza. Senti, por instinto, que agora descíamos a região semelhante às regiões do abismo. Eleutério enchera-se de seriedade e Diana caminhava lépida, mas com aspecto grave. Súbito, apareceu-nos nota. Atafon, espírito que apareceu no livro, O Abismo do mesmo autor. Senhor, disse ele, a Eleutério, tudo está preparado. Falei com Deucalion. Aqui, meu filho, esclareceu Eleutério, não é propriamente zona livre sim região mais ou menos controlada. Os espíritos que aqui vêm estão em tratamento espiritual. De fato, à proporção que avançávamos, divisei ao longe um edifício de torres pontiagudas que se perdia no céu, lembrando os palácios antigos. Jardins imensos e numerosas entradas assinalavam-lhe a construção. Alguns animais pareciam pastar também em enormes campos verdes que surgiam de inopino à nossa visão. Entre nós e a edificação, porém, havia grande distância que se interpunha àquela zona escura de cheiro nauseabundo. Lá fica o sanatorium, falou Diana apontando com a mão. Contudo, teremos que atravessar o Vale da Morte, extensa faixa onde estacionam os espíritos que iniciaram o desgaste da forma perispiritual pelo exagero do exercício sexual. É lógico, meu caro, disse dirigindo-se a mim, que nessa primeira incursão e nestas primeiras notícias que enviaremos à Terra sobre sexo, no plano espiritual, não mostraremos nem contaremos tudo. É de boa técnica pedagógica do mundo espiritual que toda a verdade transmitida à Terra seja dosada de conformidade com a possibilidade de percepção e assimilação daqueles que vão recebê-la. Não podemos dizer mais nem ensinar mais do que aquilo que a média geral da humanidade pode receber. Alguns discípulos ou iniciados recebem em particular muita informação mais adiantada. Todavia, ficam obrigados a não revelar. Pelo seu próprio adiantamento sabem eles que não devem fazê-lo. Se dermos mais que a humanidade pode assimilar, estabeleceremos a desordem na casa do Pai e a perturbação nas mentes humanas. Diana falou e sorriu para nós. Compreendi perfeitamente o esclarecimento. Por diversas vezes já fora alertado desse fato. Realmente, no plano espiritual há recomendações severas com referência ao envio de revelações a planos ou criaturas que não atingiram ainda o clima interior necessário para entendê-las. Às vezes preferem as forças espirituais que a notícia venha aparentemente incompleta. Afirmam que será melhor. Paulatina e gradativamente serão transmitidas novas notícias que virão esclarecer os pontos aparentemente incompreensíveis. Ensino mais demorado, porém seguro. Meditávamos nas anotações daquela hora quando verificamos que atravessávamos terreno estranho e mais sombrio ainda. Gemidos partiam, lamentos,
Daqui ou dali. Vi que entre a folhagem havia criaturas abandonadas pelo chão. Pareciam animais e sofriam. Eleutério fez-nos um gesto e acompanhamo-lo. Diana esperou no trilho enquanto fazíamos incursão. Pegamos um atalho. Com ter à frente sob orientação de Eleutério. Em determinado ponto paramos e o guia nos apontou diversas criaturas que se amontoavam umas sobre as outras. Notei que não tinham braços e as pernas excessivamente finas estavam na realidade mutiladas. Fisionomias intensamente pálidas como se houvessem perdido todo o sangue. Palidez do mármore. As bocas eram apertadas como bocas de criaturas que chupassem bico de mamadeira. Contraídas, esquisitas. Na realidade, lembravam crianças recém-nascidas, embora os corpos fossem de adultos. Esses viveram do amor carnal de natureza mais inferior até começarem o desgaste do perispírito. O que fizeram eles? Usaram os braços e as pernas para o mal. Não se limitaram a amar dentro de um plano de pureza e compreensão, mas entregaram-se ao desvario do sexo. Temos dito que amor e sexo são leis da vida, mas o vaso físico, seja ele da terra ou seja espiritual, está sujeito a dilacerações e a responsabilidade caberá sempre à própria criatura que se perde no desgaste eletromagnético. Esses veículos de manifestação da mente e da alma são verdadeiras máquinas construídas com a mais absoluta precisão. As grandes paixões e as grandes cóleras são descargas eletromagnéticas de altíssima voltagem que põem em risco todo o aparelho. A mente emite energias no sentido em que nós a fixamos. Se o nosso pensamento se fixa nas mãos, para elas se dirige a corrente vibratória desencadeada no corpo perispiritual e é lógico que aí se concentrarão violentamente as forças eletromagnéticas comandadas pela mente. Se fixamos a mente nos órgãos sexuais, o fenômeno é o mesmo. Cabe-nos a nós dirigir sabiamente as forças interiores que se movimentam sob o comando de nossa mente. Sexo não é crime. Porém, uso imoderado ou descontrolado trará como consequência perturbações de ordem física e psicofísica. Ouvi o grande amigo e passei contemplando aqueles seres que jaziam ali semi-inconscientes como se fossem um feixe de lenha. Mais adiante, deparamos com criaturas um pouco diferentes. Não estavam inconscientes. Estavam de pé. Olhavam-nos com olhos tristes. Figuras masculinas. Alguns tapavam os órgãos sexuais com as mãos, como se estivessem envergonhados. Foi quando estaquei de chofre sob o impacto de uma impressionante visão. Aquelas criaturas não possuíam mais os órgãos sexuais, nem homens nem mulheres. Agora, Eleutério percebeu meu choque e a emoção. Segurou-me delicadamente pelo braço e disse: "Como você já pode perceber, esses se escondem aqui nestes lugares porque se sentem envergonhados de terem perdido os órgãos sexuais." Eleutério disse e ordenou a um deles que se aproximasse. O corpo era de um jovem. A fisionomia, no entanto, era de um homem velho, encanecido no mundo. Aldrovando, falou o espírito: "Há quanto tempo você está aí?" "Há 2000 anos, senhor", respondeu ele. "Onde é que você perdeu os órgãos sexuais?" "Nas civilizações antigas, meu senhor." "Entreguei-me demasiado à alegria do amor." "E agora, Aldrovando, o que vai fazer?" "Aguardo a misericórdia de Deus e a oportunidade de servir. Contudo, neste estado não tenho coragem de sair daqui. Nem eu e nem os meus companheiros. Estou esperando chamada do sanatorium. Alguns enfermeiros e médicos já estiveram aqui nos estudando. E que acharam? Acharam que a recuperação vai bem. Deram-nos instruções. Disseram que deveríamos por alguns anos esquecer o problema sexual. Infelizmente, senhor, não é fácil. Por que não é fácil? Não é fácil porque a nossa mente está imantada a muitas criaturas que insistentemente nos procuram e vêm até aqui, senhor, nos amar. Nada nos resta, mas essas companheiras se comprazem em abraçar-nos e beijar. Como sofremos na escuridão, difícil é recusar esse amor. Compreendi a força da afirmativa e fiquei pensando naqueles que se destroem por amor. O silêncio envolveu-nos de novo. Eleutério convidou-nos a prosseguir e Aldrovando permaneceu onde estava com os olhos fitos em nós como alguém que contemplasse uma de suas grandes esperanças. 15. Ainda no vale, eu já aprendera, na viagem ao abismo, que o perispírito pode se mutilar e que a criatura espiritual tende a imobilizar-se perispiritualmente embora não retroceda no campo da evolução. Subimos ou descemos de acordo com a direção que damos ao nosso pensamento. Todavia, para mim,
Era imensamente chocante verificar que o amor descontrolado conduzia ao mesmo resultado. Como conciliar o ensinamento que nos orientava no sentido de que sexo e amor eram lei da vida e a decadência daqueles seres? Diana, que se juntara de novo ao nosso grupo, ouviu minhas indagações mentais e passou a orientar-me. Meu caro, disse ela com suavidade, não há nenhuma contradição nisso. Tudo está certo. Por exemplo, uma criatura se alimenta para viver e tudo vai bem. Se, no entanto, comer demais poderá sofrer perturbação estomacal. Quem passa noites sem dormir, poderá estar sujeito a esgotamento nervoso. A máquina tem um limite de uso, o abuso é que está errado. Compreendeu agora? Esses espíritos, quando na Terra e mesmo neste plano, levaram muito longe a liberdade sexual. Perderam-se a si mesmos e agora têm que se recuperar. Vi que Diana era a senhora absoluta do assunto, e aquilo dito pelos seus lábios me parecia mais doce e mais suave. Reconfortei-me com a sua palavra e agradeci-lhe a bondade. Entre mentes, prosseguimos a marcha. Percebi que por um motivo qualquer que escapava a mim aguços instrutores espirituais me levavam a ver as criaturas mutiladas por amor. Eles mesmos que nos anunciaram que o amor era a lei da vida. Talvez, quem sabe, porque é a grande dúvida entre os homens com a referência ao uso do sexo. Seguíamos. A folhagem verde escuro agora clarear um pouco. O sanatorium parecia mais perto. Suas torres de uma beleza invulgar apontavam para o infinito onde a lua e as estrelas brilhavam clareando-nos de alguma forma o caminho. A luz lunar nas faixas espirituais funciona de modo diferente e as partículas atmosféricas brilham com mais intensidade, de maneira que a claridade dos planos espirituais é maior. Uma tristeza tomou minha alma. Afinal, a forma humana daquelas criaturas nos identificava com elas. O corpo espiritual adquire maior vitalidade e as suas células espirituais conquistam maior velocidade à proporção que colocamos a mente em Deus e nas coisas espirituais. Por outro lado, as células perispirituais tendem a diminuir a sua velocidade e a imobilizar-se à medida que fixamos a mente nas coisas materiais. Neste caso particular do sexo, muitos fenômenos diferentes ocorrem, explicou Diana. A sexualidade sadia e pura canaliza energias superiores e transfunde fluidos de renovação, expressando o amor verdadeiro, de modo a que as criaturas se sentem fortalecidas. A sexualidade perturbada, no entanto, arrasta o ser para as zonas inferiores da vida. Contudo, não há crime. Cada um assume a responsabilidade do seu ato. Aqueles que praticam relações sexuais com este ou com aquele elemento indiscriminadamente não cometem nenhum ato que atente contra a misericórdia de Deus, mas sujeita-se a ligar-se às companhias espirituais que outro possui e caminhará na estrada materializante das forças menos elevadas. Como já dissemos, há um desgaste das forças sexuais. Assim como se gasta, na Terra, o patrimônio material, também se gasta o patrimônio das energias sexuais. Aquele que esbanja o que possui, fatalmente, alcançará a pobreza. É lógico que isso se reflete no organismo físico. Porém, a sexualidade de teor mais elevado mantém o ser em boas condições perante os esforços da vida. Tudo no mundo está sujeito a transformações. O bem e o mal transformam-se a cada passo, ou para melhor ou para pior. Compete ao ser dar a direção que o conduzirá à luz ou que o tirará nas trevas. Devemos em tudo buscar a lei de Deus, e ela representará sempre harmonia, beleza, verdade, perfeição, amor. Fiquei olhando Diana em sua forma angélica e pura. Beleza inconcebível pela humanidade. O caminho agora se juncara de flores e águas claras e puras murmuravam por entre folhagens a sua canção. Um ar leve passara a brincar no espaço e percebi que a zona era mais saneada. O odor pestilencial afastara-se. Nossos pés pisavam gramado verde claro e em tudo havia um perfume diferente. São os cheiros dos remédios que se exalam da sanatorium, disse Eleutério. De lá vem um ar diferente. Os médicos que colaboram no sanatorium têm procurado sanear o ambiente à volta no anseio de melhorar as condições. Como você vê, meu amigo, a zona livre ou vale livre é muito grande. De fato, eu já observara isso. A extensão do vale era imensa. Perdia-se na distância infinita. O que vimos, continuou Eleutério,
É apenas uma nesga onde se situam alguns tipos voltados para a sexualidade. Mas a multidão não tem fim. São criaturas de todos os tipos e de todas as raças. Há atualmente na espiritualidade menor um anseio muito grande de extravasar os sentimentos sexuais na Terra. Os espíritos superiores estão procurando controlar de certa forma essas manifestações, embora haja discordâncias aqui mesmo quanto à permissão. Reconhece-se que o mundo não pode mais continuar prisioneiro do sexo. Por outro lado, não podemos apoiar a liberdade sexual no mundo desde que é associada à prostituição, ao crime, aos entorpecentes, à desordem, à vagabundagem desenfreados dos espíritos menos felizes que já quase perderam o uso da razão e que se reencarnam por força da lei, mas que, dependendo de nós, serão governados ainda que à distância. Compreendemos a mocidade atual e acreditamos que é legítimo seu anseio de reforma, mas não podemos aceitar o crime. A sexualidade em si é a lei da vida, e deve ser exercitada, desde que não busque destruir o próprio homem, que é obra de Deus. Eleutério calou-se. O sanatorium aproximava-se e vimos algumas pessoas que passeavam em seus vastos jardins. Uma claridade suave semelhante à luz de luar brilhava na folhagem. 16. Sanatorium. Aproximamo-nos. As grandes portas do sanatorium abriram-se de par em par e uma escadaria de material semelhante ao mármore subia para o segundo andar. Enfermeiras e médicos transitavam pelos corredores e um cheiro forte de estranho perfume inundava todas as coisas. Que perfume é esse? Interroguei. Esse perfume vem de grandes câmaras situadas no alto do prédio, informou Eleutério. E é captado por aparelhagem especial que o retira das flores elétricas que você vê nesses imensos jardins. A finalidade dele é de, misturado com camadas de íons, esterilizar completamente o ambiente. Na realidade, o jardim já se encontra brandamente esterilizado. Os corredores e salas do prédio quase completamente esterilizados e as salas de tratamento e cirurgia completamente esterilizados por serem já recintos fechados. Sim, meu filho, o perispírito, às vezes sofre modificações e incisões necessárias. No campo sexual isso é comum nestas zonas. Espíritos que se preparam para a reencarnação e que dilaceraram os órgãos sexuais vêm para aqui e sofrem ligeiras modificações, não só nos órgãos sexuais conhecidos dos homens, mas principalmente noutros que a humanidade ainda não identificou. No cérebro espiritual, por exemplo, onde existem glândulas invisíveis ainda para os cientistas terrestres mas visíveis para nós, costumam os nossos médicos ou cientistas fazer intervenções de maneira a colaborar para que o indivíduo que vá renascer inconscientemente aplique suas forças sexuais no outro campo até que no futuro possa ele exercer a função sexual sem grandes aberrações. Se não agíssemos assim, evidentemente, colaboraríamos para que se multiplicassem os monstros existentes no mundo. Há criaturas que chegam nestas esferas, meu caro, em completa alienação mental originadas do mau uso do sexo. As forças sexuais são como as águas de uma grande cachoeira que podem ser orientadas e conduzidas para movimentar grandes turbinas em favor da energia elétrica de iluminação do mundo, e de movimentação das máquinas que darão oportunidade de trabalho a milhares de operários, ou podem ser aplicadas tão desastradamente que venham a destruir a própria usina, ou quem sabe poderão invadir as terras plantadas onde reside muita gente e arrasar tudo. Sexo, como a mediunidade, é força e disposição do homem. Se lhe dermos direção adequada abriremos as portas do futuro. Se não lhe dermos uma direção segura para o bem, colocaremos em risco as próprias construções existentes. Você não acha que essa energia deva ser aproveitada pelo homem no campo do bem e da felicidade? Fitei Eleutério com admiração e respondi: Eleutério, já aprendi que sexo e sexualidade são lei da vida e devem ser exercidos com amor. Mas aprendi também que são forças de arrasamento na construção divina quando não compreendendo seu valor real, nos entregamos ao descontrole total. Eleutério sorriu. Vejo que o aprendiz vai bem. De fato, sua definição está quase perfeita. No entanto, não se afobe porque ainda falta mais. Albino recebeu-nos na porta, após termos dado os primeiros passos dentro do corredor. Diana apresentou-nos. Este é o Dr. Albino, nosso companheiro e mestre da ciência médica espiritual. Era um homem maduro, cabelos branquejando, aparentando uns 49 anos de idade. Se estivesse na carne não teria mais. Agradeço a gentileza da visita,
falou. É sempre uma grande alegria receber alguém que não seja paciente. Nós sempre estamos em luta e a presença de amigos é sempre satisfação para nós. Você sabe, Diana, nosso departamento não fica muito perto da crosta. Diana enlaçou com os níveis braços murmurando. Nós sabemos de suas lutas, doutor, e compreendemos que não poderemos demorar muito. Não, não é isso, exclamou ele. Podem permanecer o tempo que quiserem, apenas, como nós, nesse período, deverão obedecer às regras. Diana sorriu. Conheço o seu programa. Albino introduziu-nos no edifício enorme. As paredes eram altíssimas, muito mais altas do que qualquer prédio terrestre, e impressionou-me pela sua imponência singela. Simples porém majestoso. Outra escadaria de material esverdeado semelhante a plásticos subia levando ao andar superior. A entrada, imensa enfermaria. Logo após, o sala do diretor. Assombrei-me. Milhares de doentes jaziam num vasto salão. Camas completamente diferentes das nossas da terra abrigavam os espíritos ali recolhidos. O cheiro do perfume era mais forte ainda. Albino esclareceu. Nosso desinfetante principal fere-nos um pouco o olfato, mas é poderoso e atinge os seus objetivos. Essas criaturas chegaram aqui exalando o fétido mau cheiro e recebem logo a ionização que os deixa absolutamente limpos e desinfetados. Apresentam-se deformados como veem. No entanto, não exalam mais o mau cheiro. Horrorizei-me à visão daquela gente. Eram criaturas decaídas na forma física. Geralmente a fisionomia expressava cansaço e tristeza. Albino pareceu-nos entender o pensamento porque explicou. De fato, são criaturas cansadas e tristes. A sexualidade praticada sob descontrole abate e desilude. A mais poderosa força que existe no organismo espiritual depois da força da mente é o sexo. Nele, Deus concentrou montanhas de energias liberadas indiscriminadamente, conduzem o ser à desilusão, ao desgaste e até à morte espiritual. É certo que toda a energia da natureza pode ser recomposta com facilidade. Na crosta terrestre, o homem ainda não tem ideia exata do que representa a sexualidade. Nem se deve condenar a sexualidade nem se deve exaltar demasiado as suas alegrias. Sexo, como tudo que Deus fez, deve se enquadrar na lei de equilíbrio. Não há crime em coisa alguma que Deus fez. Adão não cometeu crime algum quando conheceu Eva, seja Adão a representação que for. Todavia um pouco de cautela não faz mal a ninguém. Os fundamentos do sexo são puramente espirituais. O organismo perispiritual é construção de nossos mais adiantados engenheiros espirituais e remonta a eras milenares vindo de esferas muito superiores à nossa. Segundo nos afirmam os nossos livros, não há memória do início da criação sexual, mas foi construção espiritual. Aqui, disse apontando toda aquela gente, nós temos aqueles que se desgastaram sexualmente no mundo, e que nós procuramos impedir que desçam mais no desgaste da forma, retirando-os do vale livre. Quando demonstram qualquer possibilidade de recuperação, nossa instituição socorrista os recolhe e procuramos levantar-lhes as energias. Os outros ficam entregues a si mesmos. Ou descem, continuam descendo ou estacionam. Quando estacionam, imediatamente, passamos a observá-los. Albino cessou de falar e meu pensamento correu desesperado para o mundo recordando-me daqueles que passavam as noites nas boates, bebendo, comendo e se desgastando. Então aquilo era o fim? Não, não é o fim, tornou a esclarecer Albino, que parecia realmente ver o meu pensamento, como se fosse a minha mente um aparelho de televisão. Não, meu caro. As quedas no campo sexual são tão grandes e a decadência moral costuma ser de tal natureza que não podemos sequer imaginar o fim. Embora estes seres não expressem mais o começo, eles estão muito longe do fim. Lembrei-me da descida ao abismo e dos seres sem forma que encontramos, já reduzidos a ovoides, e recordei-me que aquela descida já era a descida para as zonas infernais. Eleutério mantinha-se silencioso e Diana mantinha o seu sorriso. Hunter acompanhava-nos como um cão de fila. 17. Enfermaria. A enfermaria é semelhante às enfermarias terrestres, com pequenas diferenças, especialmente nas camas que eram um simples tampo de material leve como plástico. Não vejo muita diferença dos sanatórios da Terra, falei timidamente. A mente humana transferida para o plano espiritual sofreria espantoso impacto se encontrasse tudo diferente.
disse Albino. As forças superiores recomendam que se mantenham os ambientes das primeiras faixas espirituais parecidas com as construções imobiliárias terrestres. Se houvesse uma mudança brusca, a maioria dos espíritos se precipitaria na loucura. Imaginemos alguém desencarnando e encontrando um ambiente desconhecido completamente diferente, com criaturas vestidas de modo estranho. Pensaria que estivesse num outro mundo ou não entenderia nada. A gradação de faixa para faixa é um modo de ir adaptando a mentes aos novos mundos espirituais. Evidentemente, as faixas vibratórias realmente superiores apresentam um panorama diferente do plano em que estamos, de fato irreconhecível. Mas para o espírito chegar lá, deverá ir lentamente se adaptando aos diversos planos de vida. Lenta e dolorosa é a transformação gradual através das idades. O espírito que gravita para Deus atravessa milhões de faixas vibratórias antes de alcançar as regiões mais perfeitas, e o seu veículo vai também se transformando e se adaptando ao meio ambiente. Há uma relação inexorável entre o que somos e o meio em que vivemos. Nossas vibrações ou as vibrações de nosso carro espiritual guardam rigorosa relação com as faixas espirituais onde habitamos. Nossa vida decorre dessa correlação. Recebemos e emitimos vibrações, e assim como a aranha vive em sua teia, nós também vivemos na teia vibratória do universo. Na tela maravilhosa do infinito construímos a nossa perfeição ao encontro de Deus. Há uma subida que decorre sempre de uma transformação para melhor, ou há uma descida que decorre de uma imobilização para pior. Espiritualidade traz dilatação do veículo espiritual. Materialidade arroja-nos na construção das células do corpo espiritual que nos conduz à solidificação ou petrificação, se assim se pode dizer, de nosso veículo perispiritual. A mente, como um só, permanece no cosmo interno à semelhança do caroço de jambo dentro do fruto, mas também sente a decadência da forma e está sujeita aos embates da petrificação ou construção. Verifiquei que a linguagem de Diana, Eleutério e Albino se identificavam, mas vi também que Diana era espírito imensamente superior aos dois. Em Diana, junto com o sorriso angélico, brilhava a espiritualidade de esferas muito adiantadas. Em Eleutério eu vi o conhecimento do mundo espiritual. Em Albino vislumbrei a ciência e a medicina espirituais. Runter lembrava-me a humanidade e o anseio de compreender. Eu ali representava apenas o aprendiz bisonho sequioso de conhecimento. Embora profundamente ignorante, deslumbravam-me os ensinamentos novos como se bebesse água pura de castalha. O problema sexual que eu encontrava tão chocantemente exposto pela primeira vez não me convencera ainda da grandeza ou da miséria do sexo. Contudo, eu já sentia a sua repercussão em toda a humanidade dos dois mundos, o visível e o invisível. A extensão era enorme. Todo aquele vale que percorremos, embora numa extensão mínima, revelava-me o vasto panorama da responsabilidade humana e situava para mim o sexo no centro do jardim do paraíso universal. Adão, segundo a Bíblia, caíra pelo sexo. Como ignorar tamanho patrimônio espiritual? Aberamo-nos de um dos primeiros leitos e ali jazia uma mulher de beleza gasta e feições perdidas. Esta, explicou o Dr. Albino, indicando com a mão, geme como criança enferma. Olhei por cima dos ombros de Eleutério e vi uma mulher encolhida no leito sem lençóis, faces macilentas, sorriso triste, pernas e braços finíssimos. Seu olhar agora sem lágrimas exprimia a mais completa infantilidade. Perdida nas chamas sexuais há milênios, deixou-se flutuar numa das grandes ilusões. Arrebatada pelo amor físico, vagou de continente em continente nos braços de todos os homens. O futuro dela era, pensava, o amor da carne. Com isso desgastou pouco a pouco as células cerebrais do perispírito e caminhou rápido e seguramente para a imbecilidade. Albino falou e a mulher incompreensivelmente, como uma criança idiota, sorriu-lhe ingenuamente. É certo que não compreendeu nenhuma de suas palavras. Querem ver? Perguntou o médico. Dizendo isso, colocou-lhe a mão na cabeça e ouvimos imediatamente o som do zumbido de uma abelha. Percebemos que Albino era sacudido por intensa vibração perispiritual e que de sua mão direita uma força prodigiosa se exteriorizava. O cérebro da mulher iluminou-se e tornou-se transparente como vidro. Vimos-lhe internamente os meandros cerebrais e os lóbulos desenhados. Albino, porém, imprimiu maior velocidade à sua vibração e compreendemos que ampliado o material interno tornara-se diáfano e pudemos perceber um grande espaço entre as células e milhares de células que pareciam barcos abandonados numa praia distante,
sem vida e sem vitalidade. Um grande silêncio no cosmos celular. A inatividade celular dominava algumas zonas. Inteiramente. A mulher por sua vez sorria. Mas sexo não é lei da vida. Falei insopitavelmente. Concordou Albino. E Deus fê-lo como porta sagrada da reencarnação e da evolução e também como alegria do homem e da mulher. No entretanto, dentro de um clima sadio de compreensão e entendimento capaz de concorrer para a felicidade dos cônjuges ou daqueles que se amam. Nunca, porém, para que a criatura se despenhe no exagero de malgastar o patrimônio do corpo físico e até do corpo espiritual. Como você sabe, meu filho, o corpo perispiritual é construção carregada de eletromagnetismo em alta escala e até se assim se pode exprimir, alguém de alta voltagem. Outras forças, para as quais no momento, ainda não termos nomenclatura compreensível para a humanidade, percorre esses organismos. São forças que estão além da invisibilidade ou da percepção mesmo do espírito relativamente adiantado. A incursão indiscriminada no campo sexual, na prática sexual, arrasta o espírito ao desperdício dessas forças que só se aglutinarão de novo mediante laborioso processo de recuperação através dos séculos. O espírito pode se encaminhar no sentido de inconsciência pelo desgaste das forças mais íntimas. Não sei se me fiz entender. Contemplei o grupo ali reunido e não soube dizer nada. Meu pensamento ainda não poderia alcançar a explicação de Albino. Vi a mulher idiotizada e não compreendia como através da prática de algo que Deus criara pudesse ela arriscar quase a própria imortalidade. Passamos a outro leito. Um homem agora desafiava nossa argúcia e nosso entendimento. A mulher voltara à sombra do próprio cérebro já que o médico se retirara. Apagou-se-lhe o cérebro e ela continuou a nos sorrir idiotamente de longe. Outros casos foram surgindo, aqui, ali, em todos aqueles leitos. Muitas enfermeiras circulavam por entre as camas, e diversos médicos examinavam os enfermos. Albino, todavia, centralizava nossas atenções. Lembrava a velha figura do mundo médico terrestre. Infelizmente, não conseguia me lembrar quem e parece que Eleutério não desejava revelar-lhe a personalidade. Admirava-me a quantidade de doentes na enfermaria. Enorme a quantidade. Cada um apresentando enfermidade diferente. Mas segundo Albino, todos de natureza sexual. Havia paralíticos da espinha, ulcerosos, cegos, loucos, gente de todo tipo exibindo as mais assombrosas deformidades. Albino reafirmava sempre que se tratavam de doenças de origem sexual. Na Terra, esclareceu ele, os homens não fazem ideia exata da origem de suas enfermidades. O sexo está intimamente ligado ao sistema neuroespinal, com repercussão direta no cerebelo e nos órgãos da digestão, sem se falar na influência direta nos campos dos órgãos perispirituais de comunicação, como no caso da pituitária. A imaginação funciona nos assuntos sexuais com intensidade extraordinária. A inteligência, que é força interna de alta propulsão, adquire ritmo inusitado quando se trata de sexualidade, de maneira que sob a influência dos pensamentos sexuais todo o organismo físico e perispiritual da criatura passa a vibrar e sob poderosa movimentação do motor da mente. Em determinado ritmo o aparelho do corpo que é a representação física da rede perispiritual vibra em relativa normalidade. Contudo, se a mente é acelerada mais intensamente, foge da normalidade e da lei e o aparelho passa a vibrar descontroladamente, pondo em risco todo o arcabouço humano. Devemos procurar compreender que entre o tecido das leis que Deus ofereceu para o crescimento e o progresso do homem, existe a lei maior que a lei do equilíbrio que preside os nossos destinos na marcha para os mundos superiores. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 18. Outros enfermos. A palavra de Albino vibrava no ambiente como a luz do princípio. Meu coração palpitava em ritmo crescente e a minha inteligência lutava consigo mesma para seguir os raciocínios lógicos. Os enfermos olhavam-nos com curiosidade. A maioria, os outros, em pequeno números, limitavam-se a dormir ou então ficavam com o olhar vítreo perdido na distância. Percebi que grande parte dos doentes apresentavam faces idiotizado. Eleutério, aventurei-me. Tenho notado que a maioria destes doentes se apresenta imbecilizado. Será isso da doença? Sim. O desgaste sexual conduz comumente o homem e o espírito à infelicidade. É a atividade que atinge principal e diretamente o cérebro e fere profundamente o perispírito. São descargas eletromagnéticas de alto teor vibratório que sacudem todo o organismo. Nos dois mundos,
No mundo físico e no mundo psíquico as repercussões são da ordem mais profunda. Interessa ao cérebro, à espinha, a todas as ramificações de natureza nervosa e só posteriormente, aos órgãos sexuais. Eleutério sorriu bondosamente para mim e acrescentou: meu caro, estamos lidando aqui com o corpo elétrico do homem com repercussões nos diversos corpos que servem de veículo à alma através da evolução. Esses doentes renascerão na Terra em péssimas condições físicas. Lá, ingenuamente, a medicina atribuirá ao fato álcool, ao entorpecente, as taras nervosas e as diversas heranças dos diversos ramos da família. Na realidade os monossexuais geralmente são também grandes consumidores de álcool e de outras substâncias nocivas de acordo com o uso exagerado que lhes possam dar. Como sabemos, os espíritos, de um modo geral, reencarnam em grupos. São grupos espirituais que vêm fazendo a sua evolução conjunta há milênios. Assim, são espíritos mais ou menos do mesmo tipo. De vez em quando um espírito de ordem mais elevada se reencarna entre eles, vindo de grupos mais elevados para impulsioná-los ao progresso. No entanto, sejam elevados ou inferiores, a regra é a dos espíritos reencarnarem em grupos, por diversos motivos. A mais comum é o fato de se terem tornado inimigos em outras vidas. Quando a reencarnação é prova. Quando são espíritos mais elevados a reencarnação pode ser só de missão ou combinando missão e prova. Missão e prova, espíritos mais elevados. Tarefa e prova, espíritos menos elevados, quase que comum da humanidade. Porque na economia de Deus, todos trabalham e todos evoluem. Vaso sagrado da vida, no caso da mulher, atividade sublime da criação, no homem, alegria de ambos, é, todavia, o sexo instrumento delicado que pode pôr em risco toda a construção humana e espiritual, se o seu uso não se adaptar às leis de equilíbrio da natureza. Na luta do lar, o sexo desempenha papel preponderante. Desprezá-lo será colocar em prova duros espíritos que ali reencarnem para um progresso maior. Colabora o sexo para a harmonia doméstica e para a paz de todos. Compete a cada um separar o joio do trigo. Nem a mulher deve desprezar o homem, nem o homem pode desprezar a mulher. Deus os fez macho e fêmea e como tal devem se unir na glória universal. Portas abertas para o infinito. O sexo deve honrar o homem como obra divina. Através dele, as gerações se sucederão, e os espíritos que partem retornam um dia para prosseguir no campo das experiências milenares e purificadoras. Grandes espíritos aguardam muitas vezes a oportunidade para renascer entre os homens. Assim veio ao mundo, há pouco tempo, o velho Demócrito na figura de Einstein e retornou também há pouco para uma grande missão o maravilhoso Claude Bernard, que deixou as esferas dos espíritos sob uma chuva de bênçãos e flores, porque ia levar grandes esperanças à humanidade, em nome dos grandes gênios do nosso sistema solar. Como, pois, colocar barreiras ao exercício do sexo? Não pode o homem enfrentar Deus tentando destruir-lhe a sua obra, pela omissão nem deve, por outro lado, colocá-la em risco através do desregramento. No equilíbrio encontrar a humanidade o prazer perfeito e o perfeito cumprimento da lei. Eleutério falou e meus olhos se encheram de lágrimas. De seu cérebro centelhas de safirina luz saltavam e atingiam-nos o coração. Volvi os olhos para aqueles infelizes e vi que o amor humano se é porta aberta para a espiritualidade há também possibilidade de imensas quedas. Mas acima de nós brilha Deus como a luz do princípio,